Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Um ótimo dia para você, ótima manhã de quinta. A gente está quase chegando no fim da semana, mas até lá tem muita informação, muita notícia para você acompanhar o que acontece na Paraíba, aqui no CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs na 101.7 FM. Peço licença para entrar onde você estiver nesse momento. Sei que tem gente entrando no carro para ir para o trabalho, deixando o filho na escola. Também tem aqueles, que estão em casa, ainda acordando ou já preparando o almoço. No trabalho, independente de onde você esteja, vamos juntos, seguimos juntos toda essa manhã até a hora do almoço, com muita informação e muita participação aí do outro lado também, tá? Então, se você já chegou, manda sua mensagem, manda o seu bom dia. A gente gosta demais quando você participa. 98132-4088. 98132-4088 é o nosso WhatsApp, canal direto para você participar. E tem também nossa transmissão em vídeo, porque além da 101.7 FM, você nos acompanha em vídeo por nosso canal no YouTube. É só acessar CBN Paraíba, procura lá, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente, inclusive, a divulgar, essa boa informação que vem aqui da CBN para mais pessoas. Então se inscreve lá, liga o sininho para te avisar todas as vezes que estivermos ao vivo também, tá? Tô te esperando. Já aproveito então deixar um grande abraço para os nossos ouvintes que já estão aqui chegando, tá? Daqui a pouco converso com todos vocês, tem muita gente já mandando mensagem, mas eu vou trazer um pouquinho de notícia, tá? Trago as notícias, já converso com você que já está chegando por aqui, mostrando que juntos fazemos o CBN João Pessoa. A Prefeitura da capital está cadastrando agora pela manhã fotógrafos interessados em trabalhar na área do letreiro João Pessoa, no Largo de Tambaú. São apenas 16 vagas, divididas em 2 turnos, e eu trago os detalhes já já. Nosso time de política está pronto para te informar dos fatos e bastidores da Paraíba. João Paulo Medeiros, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você. Uma ótima quinta-feira também para todos os nossos ouvintes. Hoje na coluna vamos trazer a decisão da Justiça Eleitoral no Sertão do Estado, que cassou os mandatos de um prefeito, do vice-prefeito e também de um vereador em um município aqui da Paraíba. Daqui a pouco eu conto que município é esse. E também vamos detalhar a aprovação da proposta orçamentária por parte do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que ontem aprovou um orçamento com estimativas de receitas de 1 bilhão e 460 milhões de reais para 2026. É muito dinheiro, a gente vai tentar trazer os detalhes para você, destrinchado esse valor, tá? São 9 horas e 9 minutos. Na área policial, o corpo de um homem foi encontrado agora pela manhã em uma parada de ônibus no bairro do Rangel. Nossa equipe foi ao local e traz informações sobre esse caso daqui a pouco. Exames de necrópsia constataram sexos dos 2 corpos encontrados na última terça-feira na zona da mata, em Sapé. A polícia acredita que são de Nelson e Célia Honorato, casal que está desaparecido desde o dia 19 de agosto. 9 horas, 10 minutos, quinta-feira é dia da coluna Condomínio, nossa reunião de condomínio com Inaldo Dantas. Então você que tem algum tema, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma história para contar, inclusive sobre condomínios, manda para mim, 98132-4088. E tem também a coluna Cultura Pop com Jonathan Oliveira. Dragon Ball Z e o 11 de setembro. Na cabeça de muita gente no Brasil, o anime e os atentados contra as Torres Gêmeas têm uma relação. Na coluna de hoje, eu explico essa história. Agora são 9h10. Trânsito. Saída do bairro Altiplano com trânsito lento nesse momento na Avenida João Cirilo da Silva, trechinho ali próximo à Escolinha do Flamengo. É um trecho que tem recorrentemente ficado com trânsito complicado, durante as manhãs. Também tem trânsito lento na Avenida Epitácio Pessoa, logo após ali o trecho da Tito Silva, sentido centro, até o encontro com a Avenida Rui Carneiro. E Retão de Manaíra está com o trânsito fluindo bem nesse momento, nos 2 sentidos. Se você está passando por algum trecho, viu que o trânsito está mais complicado, tem algum buraco, manda para mim, 98132-4088, que a gente vai atualizando nossos ouvintes por aqui também. E
Sigo com você aí do outro lado e por aqui estou muito bem acompanhado nos trabalhos técnicos por Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Denise Vilar. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM, já está no ar. Giro de Notícias. A manhã dessa quinta-feira foi marcada por uma ocorrência policial no bairro do Rangel, aqui em João Pessoa. O corpo de um homem foi encontrado sem vida em uma parada de ônibus na rua 14 de Julho, uma das mais movimentadas ali daquela região. Segundo a Polícia Militar, tudo indica que se trata de uma morte violenta. O homem, aparentemente em situação de rua, apresentava um ferimento na cabeça. Ele foi encontrado por volta das 5 da manhã por uma mulher que chegava no ponto de ônibus para trabalhar. A área está isolada, à espera da chegada da polícia e da perícia que vão confirmar as circunstâncias dessa morte. Até o momento, moradores próximos afirmaram não reconhecer a vítima. São 9 horas e 12 minutos. A gente muda um pouco de assunto para falar agora sobre o cadastramento de fotógrafos que querem trabalhar naquela região ali do letreiro João Pessoa, no Busto de Tamandaré, tá? Começam hoje essas inscrições, são poucas vagas e é apenas agora até o iniciozinho da tarde, tá? Sobre esse assunto, nós conversamos por telefone com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmute Cavalcante. Secretário, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia. Muito bom dia, é uma alegria poder participar do programa mais uma vez. Oportunidade da gente também aí esclarecer um pouco qualquer dúvida sobre esse processo de cadastro, das inscrições dos fotógrafos, para poder atuar ali tranquilamente, né? De forma regularizada no letreiro do nosso busto de Tamandaré, né? Agora conhecido como Largo de Tambaú. Antes da gente falar, secretário, sobre esse processo, eu queria tirar uma dúvida, perguntar por que a prefeitura achou necessário fazer esse cadastramento. Havia muitos fotógrafos tentando ocupar aquele espaço, estava desorganizado, havia uma disputa pelo local, pelo território, para que essas fotos fossem feitas? Exatamente. Isso faz parte de mais uma etapa do processo de reordenamento que estamos fazendo na Orla, de organização daquele espaço, disciplinamento daquele espaço. E no letreiro tem sido palco de algumas críticas, algumas polêmicas, por conta do mau uso daquele espaço, de uma disputa muitas vezes desleal, o uso de drones e algumas reclamações por parte de turistas e pessoas que querem fazer seus registros naquele importante cartão postal de nossa cidade. E por conta até da temerosidade de algumas ameaças que surgiram e que chegaram ao nosso conhecimento. Então, para disciplinar, para moralizar o espaço e também dar oportunidade efetivamente a quem é da profissão, quem exerce a profissão com zelo, com respeito. Então, a gente precisou ter essa iniciativa para poder organizar e também dar mais segurança aos próprios usuários daquele espaço. Então, só para deixar claro, as pessoas, por si só, elas estão autorizadas a tirar fotos sem ser fotos profissionais nesse espaço. É apenas um cadastramento de quem pretende trabalhar profissionalmente, ou seja, oferecer um serviço, oferecer uma foto para um turista ou para alguém que queira tirar uma foto ali naquele espaço, não é isso? Exatamente. As pessoas o cidadão comum, os turistas que querem fazer seus registros estão livres para fazer isso tranquilamente. Agora, quem for usar o espaço para poder lucrar, para poder oferecer esse tipo de serviço para as pessoas, aí a gente vai precisar fazer esse cadastro. A prefeitura precisa saber quem são as pessoas que utilizam aquele espaço para poder exercer a atividade de forma profissional e, com isso, a gente poder oferecer a eles outro tipo de oportunidades com relação à linha de crédito, enfim, a gente poder ajudá-los e também a gente ter o conhecimento de quem é quem nesse processo. Então, para isso a gente pede, nesse dia de hoje, a gente está abrindo essas 16 vagas, sendo 8 para um turno e 8 profissionais para um segundo turno.
as inscrições vai até às 14 horas de hoje, e para fazer essa inscrição é importante que ficar atento para a documentação, que são os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, no nome do profissional. Também é importante levar uma foto dos equipamentos, né, eletrônicos que serão utilizados. Também é importante que preencha a certidão negativa, né, de débitos junto à prefeitura, está em dia com a prefeitura. Tudo isso se pega pela internet também. E também vai ser preenchido um formulário que ele vem anexado ao edital. Quem for presencialmente é importante, né, vai ter lá também todas essas informações, todos esses formulários, e basta se dirigir à SECAF, né, que fica ali na Avenida Hilton Sotomayor, no José Américo, e vai estar a equipe lá já pronta, preparada para poder recepcionar cada profissional. Após selecionados esses 16 profissionais que vão poder trabalhar turno manhã e tarde, existe regra para algo que eles precisam cumprir? Por exemplo, eu já li que eles não podem utilizar drones. Como é que vai ser essa fiscalização também, secretário? Isso, a gente vai ter os nossos agentes de controle urbano, que vai estar acompanhando também o trabalho sendo feito no local, né, para manter a ordem, para manter o disciplinamento. De fato, o drone não vai ser permitido ser usado no local. E depois de toda a inscrição feita, a gente vai fazer uma análise, né, daqueles que se encaixaram nos requisitos. Havendo muito mais inscrições, a gente vai estar estabelecendo alguns critérios, como, por exemplo, a capacitação profissional, o tempo de experiência na profissão, como também ter residência, de ser morador da cidade. Enfim, a gente vai estar estabelecendo alguns critérios para que, de fato, a gente garanta que os 16 autorizados possam ter realmente a capacidade que a gente espera para poder estar nos ajudando nesse trabalho lá também de ordenamento desse espaço. Secretário, uma última pergunta com relação logo em seguida a gente vai estar publicando, né? Semana que vem já estaremos publicando aqueles que foram devidamente aprovados. Eles vão receber algum certificado, algo que garanta, né? Por exemplo, o turista chega lá e fala, não, como é que eu sei se ele é cadastrado mesmo? Tem como exigir alguma documentação? Vão receber algo que possa comprovar? Eles vão ser identificados com crachá, né, que a prefeitura vai viabilizar, com seus dados, com QR Code. Todos eles vão estar devidamente identificados através dos crachás. Então, aqueles que estiverem com o crachá, com certeza terão essa tranquilidade de atuar na área. Quem não estiver devidamente identificado com o crachá, que iremos disponibilizar, aí os nossos fiscais, os nossos agentes de controle urbano irão convidar a se retirar para que a gente possa manter realmente ali o espaço organizado. Secretário da SEDURB, Marmute Cavalcante, muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Sempre à disposição de vocês. Um forte abraço. Tá aí, novidade, viu? Fotógrafos ali na orla, né? No busto de Tamandaré, Largo de Tambaú, como é conhecido, como é chamado agora. Naquele trecho, apenas fotógrafos profissionais cadastrados na prefeitura vão poder atuar. São 16. Esse cadastramento está acontecendo até as 2 da tarde. Você encontra inclusive o link lá no G1 Paraíba. E 8 pela manhã e 8 à tarde. Tarde e noite. Então, tá aí. Informação chegando para você aqui na CBN. E ainda sobre esse assunto, nosso repórter Guilherme Bezerra tá na orla, justamente aí na orla de João Pessoa, para saber o que é que o pessoal tá achando, a percepção das pessoas com relação à organização no entorno do busto de Tamandaré, que fica exatamente ali no meio das praias mais turísticas de João Pessoa, Tambaú e Cabo Branco, que está acontecendo evento, inclusive aí, né, Guilherme? Bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN. Estou aqui agora, como você falou, no busto de Tamandaré. Se você estiver ouvindo algum barulho atrás, não é porque eu estou numa festa não, como você falou, está acontecendo o Paraíba World Beach Games nesse momento, um movimento muito intenso aqui no busto de Tamandaré, porque a arena onde está montada, os jogos de praia, está bem atrás do busto. Muita gente circulando por aqui entre turistas e atletas. Pense num serviço que está sendo muito frequentado. Nesse momento aqui, 9h20 da manhã,
Eu cheguei faz cerca de 40, 50 minutos aqui no busto e não para de criar fila de pessoas que estão indo tirar a foto ali no busto com o auxílio desses profissionais. A gente tem aqui, eu estou vendo 3 ou 4 que estão trabalhando mais ou menos. Abordei algumas pessoas que tiraram fotos e conversei também com um profissional. Não para a demanda. Chegou um momento em que a fila ia ali do início, de frente para o nome de João Pessoa, o letreiro, até a rua. Tinha muita gente, famílias, casais, muito turista aqui querendo tirar essa foto. Primeiro, eu encontrei um casal que veio lá do Maranhão, na capital do estado, São Luís. Eles me contaram sobre a experiência deles, porque eu vi que eles tinham sido abordados por um desses profissionais que tinham oferecido esse serviço, mostrado ali umas opções. Eles me contaram que foi super tranquilo, que gostaram da abordagem e que acham importante que esse serviço seja oferecido. Vamos ouvir. Eu achei eles educados, deixaram a gente tirar as nossas próprias fotos, mas ofereceram os serviços deles. E é normal, assim, em qualquer ponto turístico, né? Então, a gente que já viaja um pouco, né? A gente já conhece o trabalho deles, né? E sabe que é importante para quem quer tirar uma foto mais profissional. O senhor achou que foi tranquilo, ele não ficou forçando a barra nem nada? Não, acho que não. Ele até ofereceu para tirar gratuitamente com o nosso celular e tirou algumas fotos com o nosso celular. Agora, talvez pela quantidade, possa ser a prefeitura ver o meio de organizar, né? Para ter uma ordem, até para não ter confusão entre eles mesmos, que às vezes querem disputar o cliente, né? Pode gerar alguma confusão. Não sei se acontece aqui, mas é possível acontecer. Então, acho que a prefeitura, vendo maneira de cadastrar eles, organizar sempre é melhor. Pois é, eu também conversei com outro turista que eu vi. Esse realmente estava tirando a foto ali no busto, ele tirou foto com um desses profissionais, que é o Lenilson. Ele vem lá do Mato Grosso do Sul e ele falou que também ele acha importante esse serviço porque divulga João Pessoa, leva boas imagens da capital lá para fora. Inclusive, ele sugeriu que a prefeitura poderia, inclusive, investir nesses profissionais e oferecer capacitação para eles. Vamos ouvir. Uma fonte de renda aqui para o pessoal da localidade e bom que tenha os turistas vêm e divulgam aqui João Pessoa. Então acho que é interessante deixar, talvez qualificá-los. Mas bacana. A experiência do senhor foi tranquila? Tranquilo. Não, foi tranquila a abordagem. E aí eu vou levar uma recordação aqui de João Pessoa, divulgar aí pro Brasil nas redes sociais. E aí é claro que eu aproveitei a oportunidade que eu estou aqui no busto de Tamandaré para conversar com um desses profissionais, aí, que são os principais impactados por causa desse cadastramento. Eu conversei com o Gabriel, ele não é fotógrafo, ele é captador, que é aquele profissional que fica responsável por localizar possíveis clientes e conversar com eles, oferecer o serviço, mostrar, chamar. Ele me contou sobre que acha muito positivo esse cadastramento, justamente porque pode tirar as pessoas que estariam bagunçando, pessoas que chegaram aqui de fora querendo bagunçar esse serviço e deixar só os profissionais sérios. Vamos ouvir, Gabriel. Muito importante, né? Porque já faz um tempão que a gente estava cobrando isso da prefeitura e só vinha promessas e nada. Então, com que algumas pessoas vieram para cá que não deveriam estar aqui, que estava bagunçando nosso local de trabalho, por isso que vinha muita reclamação, então a gente cobrava muito de vir essa regularização, para que essas pessoas que estavam bagunçando não continuassem mais aqui, entendeu? Então agora veio, agora vai tudo organizado direitinho, vai estar aqui pessoas que realmente querem fazer as coisas certas, e assim vai ficar bem melhor para todo mundo, tanto para a gente trabalhador, quanto para o turista, que não vai ser tão importunado quanto estava sendo antes. Então, para quem acha que vocês acharam ruim, não. O pessoal achou bom, positivo esse cadastramento. Não, claro, com certeza, porque começar era algo que a gente já cobrava e pra caramba, não é de hoje não, entendeu? Então foi muito bom, tanto pra gente e vai ser bom pro turista também, que agora vai começar a ficar com a imagem melhor da gente que tem aqui. Pois é isso aí, Caio. O cadastramento segue até as 2 horas da tarde, como você colocou, 16 profissionais ao todo, 8 em cada turno. Eles que estão aqui estão gostando, porque a percepção é que só quem é sério, quem faz um trabalho realmente respeitado e respeitando o cliente, que vai continuar aqui. Cliente não vai faltar, porque hoje, quinta-feira, uma hora dessas, assim, 9h30 da manhã, o movimento está muito intenso aqui na praia, muitos turistas, muita gente indo para a praia e muita gente também curtindo o Paraíba World Beach Games, que vai até a primeira semana de novembro, então várias opções aqui no Boost. Volto com você, Caio. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Tá, e tem até uma dúvida de um ouvinte nosso aqui, né, sobre esse tema, que é o Azael. Ele fala: Caio, bom dia, queria saber como é que vai ser a questão
da ordem de chegada, fotógrafos vão ter prioridade, acho que eles deveriam enfrentar a fila também. A Zé, é o seguinte, a prefeitura está fazendo esse cadastramento, vão ser 16 fotógrafos, 8 pela manhã até o iniciozinho da tarde e 8 à tarde até o início da noite, até umas 9 da noite. Só esses fotógrafos profissionais que vão poder oferecer serviço lá, mas a pessoa, o cliente, enfrenta ali a fila para tirar foto, ele pode tirar foto com seu celular, né? O turista, o morador de João Pessoa. Esses fotógrafos vão ser apenas autorizados a oferecer o serviço. E aí, cada um oferece seu preço, né? E você enfrenta a fila, quando for sua vez, você escolhe o seu fotógrafo ou tira com seu celular. É isso aí que a prefeitura está, né, organizando ali na orla e precisa organizar, né? Faz bem. A prefeitura está correta em fazer essa organização. Outras dúvidas você pode mandar aqui, tá? Você ouvinte, que a gente traz ainda hoje e vai tentando responder essas perguntas sobre a orla de João Pessoa. Agora são 9h27, quero trazer mais uma informação aqui para você, porque um homem morreu eletrocutado tentando trocar a lâmpada de um poste. Pois é, isso aconteceu em Mamanguape e o repórter Diogo Pinheiro tem os detalhes. A Polícia Civil de Mamanguape já abriu uma investigação sobre o caso. De acordo com as informações, o homem, identificado como Vitor Hugo Nunes dos Santos, trabalhava para uma empresa contratada pela prefeitura para fazer a troca de iluminação pública da cidade. Ele estava no momento do trabalho trocando uma das lâmpadas quando, de acordo com a polícia, ele tocou num fio de alta tensão e acabou recebendo uma descarga elétrica de alta voltagem. O Corpo de Bombeiros ainda chegou a ser acionado para fazer o socorro, mas Vitor não resistiu e morreu no local. O corpo dele ainda deve passar por perícia no Instituto Médico Legal de Mamanguape. Segundo as primeiras informações, ele encostou num cabo de alta tensão, vindo a falecer em cima do poste. Diante das informações que chegaram a essa delegacia, constatamos o óbito desse funcionário, chamamos o IPC e o IML, onde os trabalhos se desenvolveram, e abrimos a investigação para sabermos de todas essas circunstâncias. E abrimos um inquérito policial, iremos aguardar os laudos periciais e seguiremos com a investigação até o fechamento do inquérito policial. Mas ao que tudo indica, preliminarmente, trata-se de um acidente. A Prefeitura de Mamanguape divulgou uma nota afirmando que a empresa contratada para os serviços fornece o equipamento de proteção individual necessário para a realização do trabalho. Além disso, afirmou que os serviços de manutenção da iluminação pública da cidade estão suspensos até o fim do inquérito. E a Polícia Civil continua a investigação para tentar elucidar o caso. Tá aí a informação de Diogo Pinheiro, importantíssima trazer aqui para você. São 9h29, a gente faz uma pausa rápida para as notícias nacionais, tem muita mensagem importante de ouvinte, tem outras notícias, tem política, então fica por aqui que voltamos já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. O julgamento da trama golpista no STF continua hoje com o voto da ministra Carmen Lúcia. A sessão estava marcada para as 9 da manhã, mas foi adiada porque a audiência de ontem para a leitura do voto do ministro Luiz Fux demorou mais de 13 horas e terminou apenas perto das 11 da noite. Em mais de 420 páginas, Fux divergiu do relator do caso, Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino, e absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. As vendas do comércio varejista brasileiro caíram 0,3% em julho, na comparação com o mês anterior. É o quarto resultado negativo consecutivo do setor. No período, o segmento acumula perda de 1,1%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A polícia apura o caso do homem que subiu na mão direita do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e saltou de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. Os agentes pediram as imagens das câmeras de segurança do santuário
e determinaram a realização de perícia no local para ajudar na identificação dos envolvidos. O ato é considerado crime contra o patrimônio cultural. O governo do Reino Unido anunciou que retirou do cargo o embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, após serem divulgadas conexões entre ele e Jeffrey Epstein, bilionário acusado de tráfico sexual de menores, que cometeu suicídio em 2019 na prisão. Com a divulgação da parte dos arquivos de Epstein pela Câmara dos Deputados americanas, cartas e e-mails trocados entre os dois foram revelados. Em uma das mensagens, o bilionário descreve o britânico como o melhor amigo dele. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Faceni. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Faceni, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Aproveite a semana do Sócio Sans Club. Até o dia 15 de setembro, só quem é sócio tem acesso a produtos exclusivos e ofertas especiais. Confira: filé mignon sem cordão, R$ 79,98 kg ou R$ 71,98 no cartão de crédito Sans Club. Todos os vinhos, leve 4, pague 3. Papel higiênico personal VIP com 40 rolos por R$ 59,60 ou R$ 50,66 no cartão de crédito Sans Club. E se você ainda não é sócio, até o dia 15 de setembro, você ganha 30% de desconto na anuidade. Vale muito ser Sans. Beba com moderação. CBN João Pessoa. 9h33. Política. Em meio ao impasse do 10º e da LDO, o Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou a proposta orçamentária de 2026. Assunto para a gente debater aqui na nossa bancada. Se você achar, é um assunto que não me interessa muito, interessa e muito a todos nós. É dinheiro público que... como ele vai ser utilizado no próximo ano. É nosso dinheiro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso com o João Paulo Medeiros e com o Felipe Nunes, que estão aqui na nossa bancada. João, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes. E de fato é um assunto que interessa muito, Caio, porque todos nós temos direito a ter acesso à justiça, a ter acesso ao judiciário. O acesso é um direito fundamental ali, de todos nós cidadãos, e esse acesso ele é viabilizado através dos orçamentos, dos recursos que são disponibilizados também para o Poder Judiciário propiciar ações e serviços a serem oferecidos à população. Ontem, durante a sessão do Pleno do Tribunal de Justiça aqui do Estado, os desembargadores aprovaram de forma unânime essa proposta orçamentária, que tem receitas estimadas totais em 1,460 bilhões de reais para o próximo ano. É um orçamento que deve ser maior do que o orçamento de 2025. Lembrando que a Lei Orçamentária Anual de 2025 fixou um orçamento, um duodécimo para o Poder Judiciário aqui da Paraíba em 1,2 bilhões de reais, de forma arredondada, estou arredondando o número. Então, para o próximo ano, a perspectiva é de termos 1,460 bilhões de reais, o que representa algo em torno ali de 14% de atualização nesse montante destinado ao orçamento do Judiciário aqui do Estado. O detalhe que chama a atenção nessa aprovação de ontem do Tribunal de Justiça aqui do Estado
é que a peça aprovada, a proposta aprovada, ela tem por base a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que foi aprovada e promulgada pela Assembleia Legislativa. A gente trouxe já esse tema aqui já algumas vezes na bancada, um tema em que tem gerado um impasse ao ponto do executivo, do governador João Azevedo, ter judicializado essa questão em torno da LDO. Por que judicializou? Por um motivo principal, né? Tratando-se do 10º, que tanto a emenda que a Assembleia promulgou recentemente, como também a própria LDO, as duas peças trazem uma regra de que, havendo recurso extra arrecadado, além do previsto pelo Executivo, que esse recurso extra seja dividido, repartido entre os demais poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário e instituições como o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. E o Poder Executivo, me parece, não querer repartir essa fatia do bolo extra, caso ela exista no futuro, com os demais poderes. E aí, por isso, procurou o Supremo Tribunal Federal com essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, pretendendo que o Supremo declare a inconstitucionalidade tanto da emenda constitucional aprovada pela Assembleia e promulgada, como também, mais recentemente, da LDO promulgada mês passado, num debate sobre perda de prazo por parte do governo durante o recesso parlamentar lá na Assembleia Legislativa. Fato é que agora o Poder Judiciário aprova essa proposta orçamentária, tinha um prazo para isso, me parece que até o dia 13 deste mês, era o prazo ali determinado para que o Judiciário aprovasse a proposta e encaminhasse ao Executivo para depois o Executivo fazer esse envio para a Assembleia mais à frente. Então, tinha esse prazo a ser cumprido, foi cumprido ontem com essa aprovação de forma unânime, tendo por base a LDO aprovada e promulgada pela Assembleia Legislativa. E isso por quê? Porque, se a gente for observar, e quando a gente conversa com alguns integrantes do Judiciário e também do Ministério Público e de outros órgãos nos bastidores, até mesmo com deputados da base do governo, nos bastidores todos têm interesse de terem um duodécimo mais repartido, digamos assim, ou com esse extra repartido com todos esses atores. Ao contrário dos interesses do Poder Executivo, do governador João Azevedo, que tem demonstrado, com essa judicialização, não querer repartir esse bolo, caso ele exista mais à frente, fruto da arrecadação do Estado. E por falar em Assembleia Legislativa, a gente recebe aqui no nosso estúdio o deputado estadual Luciano Cartacho, do PT, para falar sobre diversos temas que envolvem a Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Deputado, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Caio, bom dia, Felipe, João Paulo, Luciano aqui, meu xará, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, uma satisfação participar do programa, estou à disposição de todos vocês. Espaço sempre aberto aqui para os nossos representantes conversarem, né, conosco, com os nossos ouvintes sempre. E aí, deputado, eu queria começar te perguntando ao senhor sobre aquela questão do programa Tá na Mesa, né, que a Assembleia ouviu na semana passada a secretária Poliana Werton, e eu queria saber se o senhor ficou convencido, né, do que disse a secretária, do que respondeu a secretária para vocês lá no pleno da Assembleia. Olha, cara, foi uma audiência importante, né, audiência pública, né, onde a secretária teve a oportunidade de levar todos os seus auxiliares, né, prestar os esclarecimentos. Na realidade, foi um convite, não foi nenhuma convocação. Convocação, a secretária é obrigada a ir. Um convite, ela poderia abdicar ou ir para a sessão. E ela foi com a equipe dela, foi importante, né? Até porque ela é uma ex-deputada estadual. E no debate lá, o que eu pude ver, é que esse é um programa muito importante. É um programa de combate à fome, à desnutrição, né, que o governador João Azevedo pretende levar para todo o estado da Paraíba. E que a gente precisa, como houve alguns questionamentos, ter a questão, como eu falei lá, da segurança, primeiro do combate à fome e à desnutrição. Então a gente precisa de segurança alimentar, segurança nutricional, né, porque não basta ter um prato na mesa. Qual é a qualidade desse alimento que está sendo servido ao povo? Né? Precisa ter qualidade, precisa ter esse valor nutricional. E também, diante do debate, a segurança jurídica, porque houveram vários questionamentos em relação às empresas que estão participando do certame. A licitação ainda não foi concluída, mas tem denúncia de que já estão contratando pessoas para trabalhar em diversas regiões do estado, que já estão alugando casas. Então, esse debate todo, eu acho que o caminho certo, eu sugeri isso, inclusive à secretária, é o seguinte:
chamar a Procuradoria do município, do Estado, chamar a Controladoria do Estado, a equipe jurídica da própria Secretaria, né? E fazer uma leitura de, se achar necessário, ir ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao próprio Ministério Público e dar o maior grau de transparência a esse processo todo, porque um projeto belíssimo de combate à fome. Então, a gente precisa fazer de uma maneira tal que não haja brecha para nenhum questionamento do ponto de vista do serviço prestado, da qualidade do serviço prestado e de denúncias que, porventura, possam surgir, como foram apresentadas lá na Assembleia. Então, o que estava sendo apresentado era justamente isso, né, deputado? Por um lado, existia um grupo que dizia que empresas do Rio Grande do Norte já estariam até abrindo, né, espaços aqui justamente nesse processo licitatório ainda, e a Secretaria disse que ainda está no processo licitatório. As respostas que ela deu foram convincentes com relação a isso? Porque nesse aspecto é o seguinte, né? Eu fui prefeito, eu sei, um pregão eletrônico permite que o cidadão ele possa ter uma empresa, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, em qualquer parte, participar do projeto. Não pode estar escrito lá no pregão que só vai entrar empresas da Paraíba. Isso você não pode. Isso é totalmente inconstitucional. Então, esse debate que as empresas não são daqui, isso para mim não tem nem o que discutir, porque isso é proibitivo fazer um negócio desse. Segunda questão, a partir do momento que abre para isso, o que a gente precisa efetivamente é que se dê a condição de todos concorrerem, qualquer empresa do Brasil participar do processo e prestar o serviço de qualidade. Essa é a questão central, prestar o serviço de qualidade. Então, esse processo não foi encerrado ainda, né? Está tramitando, a Justiça vai se posicionar em relação a isso, mas eu digo, diante de tantos questionamentos que foram feitos, o melhor caminho é se cercar de todos esses cuidados, chamar todo o setor do Estado responsável pelo processo licitatório, fazer uma análise disso e dizer, vamos dar o grau de transparência maior possível a esse processo, para que isso seja concluído e que comece efetivamente a melhorar o serviço ofertado, porque as imagens que foram apresentadas lá eram realmente imagens preocupantes. A qualidade do serviço que estavam prestados, a secretária até me surpreendeu, porque expôs um programa que é aos olhos do governador João Azevedo, porque ele tem cuidado muito grande com essa questão da segurança alimentar, mas mostrou uma série de problemas que acontecem hoje como justificativa para fazer a mudança, para fazer a ampliação do programa, para botar outras empresas que possam participar. Então, resumindo, eu acho que o caminho é exatamente esse aí, de garantir segurança jurídica, segurança alimentar, segurança nutricional e aguardar a finalização do processo para que não haja, vamos dizer assim, recursos, e aí vai recurso, a empresa entra com outro recurso, aí o projeto que é para começar agora em novembro ou dezembro, vai para o ano que vem, aí é um ano eleitoral, aí vai complicando as coisas. E quem sofre é que está precisando do ser alimento, proativo. né? A minha sugestão foi que a secretária fosse proativa com a sua equipe e resolvesse esse problema antes de dar um questionamento jurídico mais demorado. Estamos conversando com o deputado estadual Luciano Cartacho, do PT. Você acompanha aqui na 101.7 FM e também com transmissão ao vivo em vídeo no nosso canal no YouTube. É só acessar CBN Paraíba. Estamos com transmissão ao vivo por lá. João Paulo Medeiros. Deputado, bom dia. Eu falava agora há pouco sobre esse impasse envolvendo a LDO, né, Estado, Assembleia Legislativa e Poder Judiciário. O Estado entrou com duas ações nesse sentido e também com uma outra com relação às emendas impositivas, né? Eu pergunto, o senhor faz parte da base, convive ali com os demais deputados também na Assembleia. Essas ações judiciais propostas pelo Estado deixam essa base insatisfeitas, principalmente com relação às emendas impositivas, que era um pleito, ou é um pleito dos deputados, a ampliação dessas emendas? Não, João Paulo, eu não acredito que deixe, não. Até o próprio presidente Adriano Galdino, ele tem dito isso, né? A Assembleia está defendendo o direito da Assembleia, os demais poderes, o Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, né? São órgãos estaduais, com autonomia, com independência, né? Que querem uma fatia maior do orçamento. O Estado tem aumentado consideravelmente a arrecadação, graças a Deus. O Estado da Paraíba hoje é um Estado que é saneado financeiramente, economicamente, que tem capacidade de investimento. E os poderes também necessitam de uma ampliação do seu duodécimo. Então,
A Assembleia fez a lei, o governador tem o direito de vetar, de sancionar, né, como qualquer outro projeto, e fez isso de forma extemporânea, né, porque acabou perdendo o prazo. Foi essa a alegação do presidente Adriano Galdino. Então, agora está na demanda judicial para ver qual é a solução que vai ser encaminhada em relação a isso, mas eu não acredito que isso vire um cavalo de batalha, não. Acredito que a maturidade, o equilíbrio deve prevalecer, e assim que a justiça deliberar sobre isso, vai ser resolvido, né? Até porque eu acredito que esse é o melhor caminho, o caminho do entendimento, a harmonia dos poderes, tem a independência, mas a autonomia. Acredito que essa harmonia, esse diálogo que vem sendo realizado há bastante tempo já na gestão do governador João Azevedo entre os poderes, então acredito que isso pode ser balizador para um entendimento. Mas resolver nesse caso esse impasse. específico, deputado, não está havendo diálogo. Não, nesse caso diálogo especificamente... ao ponto de se judicializar a questão junto ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu pergunto, isso deixa insatisfeita a base? Não deixa não, porque eu acho que é um direito do governo questionar isso na justiça. Acho que não deixa não. Deputado, e com relação a esse racha, né? Esse racha dentro da base do governo, como é que o senhor tem visto isso? A partir dessa divisão, o senhor acredita que o senhor e o PT vão ficar na base do governo? Nós estamos na base do governo, né? Desde o processo eleitoral, a bancada do PT está na base do governo de João Azevedo. Acho importante esse processo de diálogo entre os partidos. Eu tenho um posicionamento, Caio, que o PT precisa participar desse jogo, né? Que a gente não pode ficar olhando da arquibancada a partida se desenrolar, né? Só fazendo leitura, avaliação, comentários a respeito do processo que está se desenhando de forma até muito antecipada na Paraíba. Partido só cresce quando disputa as eleições. Isso eu sempre disse, né? Você então, o senhor, deputado, é a favor de que o partido escolha um nome para disputar, por exemplo, o Palácio da Redenção, ou mesmo a disputa para o Senado? Como é que o senhor avalia? Não, já que a preço de hoje o partido está apenas compondo. Que o partido tem a opção de ter uma candidatura própria, isso é legítimo, né? O partido tem a opção de fazer uma política de aliança, né? Dando apoio, dando suporte, no caso aqui na base de sustentação do governo, mas o partido, nesse caso aí, ele tem que ofertar também ao povo da Paraíba nomes, quadros políticos do partido que possa dar a cara, a imagem, que possa incorporar propostas, né, no programa de governo, que possa participar desse processo todo, né? Seja em que cargo for na chapa majoritária. Eu acho que o PT ele não pode ficar esse debate de dizer o seguinte: olha, eu tenho conversado com muita gente nesse sentido. Alguém imagina que o PT não vai priorizar a campanha de Lula aqui na Paraíba? Ninguém imagina isso. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Onde tiver um militante do PT, onde tiver um vereador, um deputado, um filiado, um dirigente partidário, vai estar fazendo a campanha de Lula. Agora, isso não é impeditivo para o PT crescer nos estados. Então, eu acho que a gente tem que fazer a campanha nacional, mas garantir força política aqui para o PT no estado da Paraíba. Não dá para abdicar, simplesmente dizer, nós não vamos discutir a Paraíba. Nós não temos proposta para o estado. Nós não temos programa de governo para a futura gestão. Nós não temos nomes para participar do processo de discussão, de montagem de uma chapa, de uma base aliada. Aí você vai abdicar de todo o processo, que é o que muitos partidos querem. Olha, agora é o seguinte, vota em Lula. Vocês já estão contemplados aí. Vocês não façam mais questão por nada não, porque a gente já vota em Lula. É possível com o Lucas Ribeiro. Você não sabe nem na prática se votar é uma coisa, fazer campanha é outra. O PT numa chapa garante também um discurso, uma defesa mais contundente da reeleição do presidente Lula. Então não é incompatível, eu acho que agrega. Só para encerrar esse tema aqui, se a gente pegar, eu sempre gosto de fazer essa comparação, se a gente pegar, por exemplo, aqui, vamos dizer, no Ceará, o PT vai fazer a campanha de Lula? Vai. Mas o PT tem candidato a governador, até porque governa o estado. E uma coisa, quanto mais forte o partido for no seu estado, mais forte ele vai poder participar e contribuir com a campanha nacional. Então, é até cômodo para os partidos aliados chegarem e dizer, olha, é uma guerra para quem vai votar em Lula. Sim, vai votar em Lula, ou vai fazer campanha, mas aqui no estado a gente também quer discutir.
O senhor citou a gente nomes também aí, quer deputado. participar desse processo. Eu acho que esse é um caminho natural. O senhor disse que o partido tem nomes. O seu nome está posto para as eleições do próximo ano, por exemplo, para compor uma chapa? Felipe, meu nome está à disposição do povo da Paraíba para ajudar e melhorar a qualidade de vida do povo. Como deputado estadual, estou muito satisfeito exercendo meu mandato de deputado estadual, né? Ou qualquer outro cargo que se entenda que é importante participar. O PT tem quadros importantes nesse sentido. Então, a questão não é do nome especificamente, é do partido começar a, de uma certa forma, até se impor mais nesse debate, né? O partido que está governando o Brasil, que tem militância política, todo mundo diz isso. Agora, na hora de chegar para conversar, para sentar numa mesa, para dizer a gente quer participar. Por exemplo, o programa de governo. A gente tem uma base muito grande do que está sendo feito no estado da Paraíba hoje. Você tem um governador, João Azevedo, que tem um zelo muito grande com o recurso público, que tem uma máquina administrativa azeitada, que tem um equilíbrio fiscal invejável no país inteiro, que tem obras estruturantes, que tem recurso em caixa, que tem mais de 6 bilhões de reais que estão sendo investidos em obras no estado da Paraíba, e que tem um governo que tem toda a condição de avançar mais ainda nos próximos anos. Aí como é que a gente vai contribuir com isso? Com ideias, com propostas, com sugestões, mas estando dentro desse processo. Se a gente ficar à margem dessa discussão do desenvolvimento do estado da Paraíba, você fica fora da discussão essencial, que é melhorar a vida do povo. Então, nós não estamos falando de cargo de governador, de vice-governador, de senador, não, nós estamos falando de uma forma objetiva de mostrar ao povo da Paraíba que o PT tem condição de participar desse processo, até porque, repito, hoje governa o país, né? E muitas dessas políticas públicas, elas são em comum entre o governo federal e o governo estadual, apesar de que o governo do estado hoje faz obra muito mais com recurso próprio do que com recurso federal. Essa dependência diminuiu muito aqui no estado da Paraíba, fruto desse equilíbrio fiscal da gestão do governador João Azevedo. A gente segue nessa entrevista com o deputado Luciano Cartacho. E, deputado, recentemente o Ciro Nogueira, do PP, né, falou que por ele não teria palanque, o partido dele não teria palanque para Lula aqui na Paraíba. A gente sabe que é muito recente, é muita hipótese ainda para o próximo ano, né? É muito futuro, mas caso isso aconteça, é possível ainda permanecer numa composição com a base do governo, caso o PP nacional queira realmente interferir e não deixar que tenha palanque para Lula aqui na Paraíba? Cara, só complementando essa sua pergunta, eu acrescentaria isso. O senhor acredita mesmo que no eventual palanque com Lucas Ribeiro, pertencendo à Federação União Progressista, se haverá esse engajamento desse palanque em torno da candidatura de Lula aqui no estado? Existe uma grande dúvida aqui na Paraíba de quem comandará essa Federação União Brasil e Progressista, né? Porque, nacionalmente, primeiro eles adiaram jogar essa decisão lá para frente, lá no final do ano, início ou até antes do prazo de descompatibilização de abril, por exemplo. Essa é uma discussão. Hoje, se você perguntar assim, claro, eu não faço parte dessa federação, não conheço os trâmites, né, o debate interno, o modo operando dessa federação, mas hoje, pelo andar da carruagem, pela leitura política que eu faço das decisões que estão sendo tomadas nacionalmente, eu acho que essa federação vai para o campo da oposição a Lula. Basta ver as votações no Congresso Nacional. Nacionalmente já está. Né? Já está. Não, mas vai na eleição. Está na base Sim. do governo, com alguns ministérios, no plenário, na Câmara Federal, vota contra a maioria dos projetos do governo e vai estar no palanque de oposição. Tanto do palanque de oposição, como é que vai resolver esse problema aqui? E como é que fica o PT aqui na Paraíba, né? E o discurso deles é apoiar um candidato de oposição. Então, assim, eu não vou afirmar, porque eu não tenho como afirmar isso. Pela lógica. Pela lógica, eu diria que a tendência maior é da federação ficar na oposição aqui também. Porque o candidato Efraim está sintonizado com a candidatura de oposição a Lula. Não é isso? E aqui na Paraíba, Aguinaldo, Lucas Ribeiro estão afinados no projeto de oposição, de situação com Lula e de situação com João Azevedo, tanto que é uma perspectiva de assumir o governo. O PP perdeu aí, né, está perdendo aí também um deputado federal, já perdeu, né, com a saída de Messinho, perdeu um prefeito da capital, Cícero Lucena, não é pouca coisa.
né? E está perdendo também outros nomes aí dentro dessa guerra política que está acontecendo aqui. Então, o cenário nacional, se ele for determinante, eu acredito que vai levar essa federação para o campo da oposição, nacionalmente e na Paraíba. Deputado, o senhor está defendendo aqui um maior protagonismo do PT nas eleições. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é o maior responsável, na sua avaliação, por essa perda de protagonismo do partido aqui nas eleições? E se há disposição da atual direção, representada pela deputada Cida Ramos, em fazer esse movimento que o senhor defende? Olha, isso é um processo histórico, né? Você pegar as últimas eleições, né? Esse processo que eu sempre falei da autofagia, da disputa fratricida, né? Isso sempre aconteceu no PT. Tanto é verdade que nos estados do Nordeste todo mundo cresceu muito e a gente ficou aqui nessa guerra, nessa guerrinha, nessa coisa de quem é mais PT, quem é menos PT, não é? Como é que quem disputa para diretório municipal, para diretório estadual, disputa para vereador, disputa para deputado estadual, federal, mas nas majoritárias a gente nunca estabeleceu um consenso importante nesse sentido. Mas eu não vou olhar para trás, olhar para o retrovisor. Eu acho que agora é o momento da gente começar a pensar no fortalecimento do partido a nível do estado da Paraíba, né? Porque nós teremos mais uma eleição difícil nacionalmente, né? Até na última posse do nosso companheiro Feitosa no diretório municipal daqui da capital, que é o maior diretório do estado, né? E que eu tenho certeza que Feitosa vai fazer um grande mandato. Nós tivemos uma participação importantíssima na vitória dele aqui em João Pessoa. E a gente dizia assim, né, as falas sempre nesse sentido: nós vamos ter a eleição mais difícil da nossa história. A cada eleição que passa, a gente vai ter uma eleição mais difícil. A eleição passada, 4 anos, era a mais difícil da história. Então, o PT hoje está governando o país, nós vamos ter de novo uma eleição mais difícil ainda. Então, isso é um sinal da polarização e é um sinal também que a gente precisa estar atento e começar a trabalhar antes para tornar essas eleições um pouco menos difíceis. Porque o Brasil não suporta uma guerra permanente de 4 anos e quando chega na eleição o grau de disputa vai para o patamar jamais visto. Então, quando a gente pensa que chegou no teto, a coisa avança mais ainda. Então, ao meu ver, isso aí é produzir antes, é discutir, é debater, divergir, é uma característica do PT, isso é natural, isso é importante, as tendências, mas eu estou falando de construir uma unidade em cima de uma ação objetiva. Nós vamos ter uma eleição agora e o partido não pode, de novo, ir para uma discussão aonde a gente fica olhando o bonde passar. Você olha as disputas aqui, você vê o seguinte: cada partido quer 2 vagas na chapa, outro quer 3 vagas, e a gente quer o quê? O que é que a gente está pensando para o Estado? Eu digo a vocês, eu não tenho inimigo na política, né? Eu não tenho inimigo na política, eu nunca fiz inimigo nem na política nem na vida. Se alguém está se achando inimigo meu, me avise, porque eu não tenho inimigo. Eu tenho adversários políticos, né? Participo do processo eleitoral, mas passou as eleições, acabou para mim a disputa, né? Acabou a disputa, terminou a eleição para prefeito agora recentemente, né? O que eu dizia, Felipe, agora, né, a gente está vendo um pouco desse discurso acontecer na cidade. Eu dizia o quê? Que na campanha, qual era o modo principal da campanha da reeleição do prefeito Cícero? Era a união Estado e Prefeitura. Isso era bom, era maravilhoso, era extraordinário para o desenvolvimento da Paraíba, que João Pessoa estava de vento em popa por essa união. E o que foi que houve? De repente, essa união já não está gerando esse bem-estar, esse desenvolvimento para o Estado da Paraíba, né? Eu dizia que não tinha uma obra do Estado e da Prefeitura junto, não. Você procura uma obra em João Pessoa, uma creche, uma escola, um PSF, uma UPA, até porque a UPA não foi construída durante os 5 anos da gestão do prefeito Cícero. Eu fiz 3 das 4 UPAs de João Pessoa. Aí você procura, cadê essa obra conjunta? Não tem. Existia uma política de boa vizinhança, uma política de aliados, né, que é importante, mas não existia um programa, uma ação objetiva, articulada entre Estado e Prefeitura para que gerasse isso tudo. Então, a realidade que a gente está vendo aí. Aí agora, né, a gente vê, né, o secretário Tibério chega e diz com todas as letras que eu já dizia na campanha. Então, eu acho que essas coisas precisam realmente ser pontuadas, olhar para o futuro, esquecer as brigas internas e procurar fazer com que o Estado continue crescendo. O governador João Azevedo tem feito um esforço gigantesco, eu gosto de ressaltar sempre isso, porque realmente impressiona,
né, o equilíbrio fiscal do Estado, que foi o que eu mais priorizei quando fui prefeito de João Pessoa. Do mesmo jeito que o Estado tem um ranking A em relação ao planejamento, em relação às contas para o Ministério do Planejamento Nacional, a Prefeitura de João Pessoa também era assim. Hoje a gente perdeu competitividade, eu deixei João Pessoa em primeiro lugar no ranking de competitividade do Nordeste, agora saiu o dado, caiu para 8º. O Estado continua em primeiro, mas João Pessoa já perdeu 8 posições, saiu de primeiro para 8º. Então isso é preocupante. Deputado Luciano Cartacho, peço que o senhor fique um pouco conosco. O repórter CBN está nos chamando para notícias nacionais. A gente volta com essa entrevista, que tem muito assunto para a gente debater aqui na nossa bancada. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. E top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a criação da Fundação Caixa. A entidade deverá atuar como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. A instituição atuará também com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A proposta é de autoria do Poder Executivo e prevê a criação de cargos de direção que deverão ser ocupados por empregadores ou dirigentes da Caixa. O indicador da FGV, que mede o estado atual da atividade econômica global, subiu 0,3 ponto em setembro e atingiu 98,6 pontos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a alta discreta resulta da contribuição positiva das regiões da Ásia, Pacífico e África e do Hemisfério Ocidental. Já o indicador da Europa ficou estável. O resultado sugere acomodação depois de uma alta verificada entre junho e agosto. A FGV faz o levantamento em parceria com o Instituto Econômico Suíço. Quase 50 mil pessoas, entre sobreviventes, voluntários e equipes de resgate que trabalharam no atentado de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, desenvolveram câncer associado à ação terrorista. As pessoas respiraram a nuvem tóxica liberada pelo colapso das estruturas. A mistura de cimento, amianto, fumaça e combustíveis queimados criou uma exposição inédita a centenas de substâncias químicas. Cânceres de pele, próstata e mama feminina apareceram na lista de diagnósticos mais comuns. O atentado completou 24 anos hoje e os dados foram divulgados pelo World Trade Center Health Program. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 839-9381-2476.
Papo de Craques. Todos os sábados, uma seleção de campeões da informação. Conversa sobre tudo o que acontece no esporte da Paraíba. Papo de Craques. Sábado, das 10 ao meio-dia, na rádio que toca notícia. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. São 10 horas e 6 minutos, estamos de volta com CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Meu muito obrigado pela companhia, pela parceria todas as manhãs. A gente segue junto pelas próximas 3 horas. 3 horas não, 2 horas, né? O programa já começou há 1 hora, então tem mais 2 horas pela frente até a hora do almoço para você ficar muito bem informado, muito bem informada, tá? Participa no nosso WhatsApp 981324088 e nos assiste também, tá? Estamos com entrevista, inclusive aqui com o deputado estadual Luciano Cartacho do PT e você acompanha essa entrevista em vídeo lá no canal CBN Paraíba. Aqui no canal CBN Paraíba no YouTube é só acessar e nos acompanhar em vídeo e comentar lá no chat também. E aí, como disse, estamos seguindo nessa entrevista com o deputado Luciano Cartacho, falando sobre diversos temas, sobre a Assembleia Legislativa, sobre política partidária, sobre PT, e já retomo essa entrevista perguntando, deputado, porque o PT vem buscando formar também essa chapa proporcional para disputar vagas na Câmara Federal. Tem tido divergências, né, entre Luiz Couto e Ricardo Coutinho. Queria saber a sua opinião, se isso pode atrapalhar os planos do partido, essas divergências entre Luiz Couto e Ricardo Coutinho. Olha, cara, a unidade é sempre importante, mas não atrapalha não, isso é uma disputa proporcional, né? Acho que tem espaço para todo mundo fazer as suas campanhas. Acho que a gente tem que pensar em sair dessa marca de um deputado federal, né? Isso não deve ser motivo de orgulho para a gente, não. A gente tem que procurar fazer 2, dobrar essa bancada, né? Há muito tempo que a gente vem com o deputado Anastácio, já foi deputado federal, Luiz Couto agora está no 2º mandato de deputado federal, né? E é uma perspectiva aí de fazer uma cauda maior, de trazer algumas pessoas também para o partido, para que a gente tenha essa meta, esse objetivo. É fácil, é simples? Não, mas vai abrir mão de lutar para poder chegar a 2 deputados federais, que inclusive é uma das prioridades, não é, do governo Lula, é que a gente amplie o número de deputados federais. Por quê? Porque Lula tem uma bancada fictícia no Congresso Nacional. O governo não tem bancada de sustentação, chamada bancada de sustentação. Uma bancada onde todo dia que se manda um projeto à votação, 90% das votações são contra o governo, principalmente aqueles projetos de maior interesse do governo. Mesmo partidos têm ministérios no governo, a bancada se posiciona como oposição na prática. Então, isso é uma realidade que a gente precisa ter ampliação em relação ao número de deputados federais. Acha que falta consciência do eleitor com relação a isso? Muito se vota ali no executivo e esquece que o legislativo também é importante nesse processo? É, porque são 2 eleições completamente diferentes, né? Então, historicamente é dessa forma, não existe a vinculação do voto de presidente com o voto de deputado federal, né? Tem aí agora essa questão das emendas parlamentares, que gerou muita autonomia aos deputados federais, principalmente, que tem recursos gigantescos, né? Os deputados, eu sempre digo isso, eles têm... Eu sou um deputado, né? A emenda parlamentar, ela é uma emenda que você passa a ter um recurso para fazer um investimento, mas você não é ordenador de despesa. Então, se for para botar, por exemplo, para uma obra no município ou no estado, você repassa o dinheiro, faz a sua divulgação importante disso aí, mas a licitação, o processo, a prestação de contas sobre aquilo ali, vai dar exatamente para quem vai executar. Então, eu sempre digo que é bom sempre separar o que é legislativo do executivo. O legislativo não pode dar mais um passo em relação a verbas públicas, porque já está, ao meu ver, extrapolando esse limite, né? Quem é executivo, quem tem a obrigação de fazer obra, de fazer investimento, de prestar conta, de ter conta aprovada, de participar do processo, licitação, tudo isso é quem está ali na máquina pública,
né? Então a gente precisa o Brasil não suporta mais esse avanço desenfreado do aumento a cada ano que passa, duas coisas, fundo partidário, fundo eleitoral e a questão das emendas. Isso tem que ter um certo limite. O Congresso Nacional está, ao meu ver, quebrando todos os parâmetros em relação a recursos para as bancadas. Eu acho que isso precisa dar um freio. Então, eu acho que isso pesa muito no processo de eleição, né? Em relação aos deputados. Por quê? Porque isso gera uma vinculação forte dos deputados com os prefeitos indicam aquele voto para a sua base, principalmente nos pequenos e médios municípios, e a partir dali sai aquele voto que sai casado com a eleição municipal e sai casado com a eleição de deputado federal e senadores, né? Agora, o voto especificamente para presidente da República é um voto mais avulso. O eleitor ele tem mais autonomia, né? É muito difícil um prefeito chegar e controlar a vontade do cara votar em Lula ou votar no adversário de Lula. Isso é uma coisa que a autonomia do eleitor é maior nesse sentido. Mas o voto vinculado para o parlamento, ele vai estar muito nos pequenos e médios municípios na orientação do Poder Executivo Municipal. Deputado, ainda voltando a falar sobre o papel do PT, né, no próximo ano e essas disputas aqui do Estado, o deputado Adriano Galdino tem se colocado, apesar de não fazer parte do PT, do Republicanos, mas tem se colocado à disposição do partido para eventualmente ser escolhido como candidato e ser o candidato de Lula em 2026 aqui na Paraíba. O senhor acredita na viabilidade desse projeto e acredita que o PT nacional, por exemplo, pode embarcar em algo dessa natureza, mesmo não tendo a preço de agora outras candidaturas ali mais alinhadas com o petismo? João Paulo, eu vejo o seguinte: Adriano tem feito um trabalho muito importante na Assembleia, é um deputado atuante, tem sido um guerreiro nessa luta aí por manter a sua pré-candidatura dentro do próprio partido, né? Dentro da base aliada do governador João Azevedo, tem insistido nisso, tem trabalhado, tem rodado o Estado todo nesse sentido, tem pontuado bem nas pesquisas que têm surgido aí e tem procurado fazer a defesa do governo Lula, do presidente Lula, não é de hoje, diga-se de passagem, sempre tomou essa posição lá na Assembleia. Agora, essa questão da filiação de Adriano Galdino ao PT, ele mesmo já colocou várias vezes que não tem essa disposição, inclusive com essa leitura que o PT briga muito, que também é uma crítica que eu faço, né? Isso assusta as pessoas de chegar no partido com tanta disputa, né? Mas faz parte do jogo, o PT é assim, não vai mudar tão cedo isso. Então, Adriano, ele não coloca o nome dele como projeção de filiação ao partido, ele mesmo já diz isso. Coloca na perspectiva de receber um convite do presidente Lula, né? E a outra questão que ele coloca como fundamental para ser candidato até dezembro é chegar a 20% dos votos na intenção de voto para as eleições do próximo ano. Então, eu acredito que no cenário que está hoje não houve ainda nenhuma sinalização do PT Nacional nem do presidente Lula em relação a essa questão de orientação em quem o PT na Paraíba vai votar para governador. Não há ainda essa sinalização, não há ainda essa orientação da direção nacional. Eu acho que é sempre bom fazer um trabalho nas bases, sempre é bom conversar com todo mundo por aqui e conversar também nacionalmente se há esse entendimento, se há essa disposição, né, para que isso possa se consolidar. Mas hoje a gente não vê nenhuma orientação do PT, nem para Adriano, nem para qualquer um outro pré-candidato a governador. Essa orientação nem vem do presidente Lula e nem da direção nacional até agora. O deputado, só para finalizar então, o senhor iniciou a sua fala falando sobre essa questão do protagonismo e diz que ainda não há nenhuma orientação, faltando pouco mais de um ano para as eleições de outubro e menos de um ano para o início da campanha. Então parte dessa culpa também é da Executiva Nacional, de que não traz essa orientação para o partido aqui localmente e às vezes até intervém. Olha, eu acredito que a gente precisa fazer a nossa parte aqui. Quando não tem orientação, significa autonomia para o diretório municipal, diretório estadual, para o partido
trabalhar, crescer aqui no Estado. Eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque quanto mais se você fortalece o debate interno, você fortalece lideranças públicas, né? Acaba com esse processo de confronto desnecessário, né? Tem que projetar as lideranças. O PT não pode ficar nessa disputa, né? Alguém quer crescer. Quem é que não quer crescer na política, né? Em qualquer outra atividade que você exerce, você quer crescer. Então é natural que quem tem voto, quem foi vereador, deputado, governador, como eu, queira crescer, queira continuar fazendo um trabalho como outros militantes, como outros deputados estadual, federal. Isso é natural, isso não pode ser um impeditivo para o partido crescer no Estado, não. Então, eu acredito que essa questão da autonomia, da posição da direção nacional, quanto mais se demora numa decisão aqui, quanto mais se demora em dizer o que quer aqui, fica um vácuo que, no final das contas, os partidos políticos no Estado da Paraíba já tomaram um caminho, João Paulo, que toda eleição é isso, senão a gente vai resolver lá em cima. A gente vai resolver lá em cima, com quem o PT vai ter um pedido de fulano, vai ter um pedido de ciclano, vai ter... Então o PT da Paraíba pode virar moeda de troca no processo eleitoral. Tira a autonomia, né? Tira a autonomia. Então, agora, isso é fruto de quê? Dessa falta de ação objetiva do que a gente quer aqui. Porque agora você tem uma busca, vamos dizer, por parte da oposição, não digo Efraim, porque ele aí completamente fora do jogo em relação ao PT. Mas o que a gente sabe é que o prefeito Cício vai buscar o apoio do PT nacionalmente. E a gente sabe também que João Azevedo vai buscar o apoio do PT. E que se Lucas for o candidato, vai procurar, tem dito que vai buscar o apoio do PT. Então você vai ter vários partidos indo a Brasília, conversando, dialogando, para tentar trazer o apoio do PT. E aqui no estado da Paraíba, como é que vai ficar o próprio PT? Qual é o grau de decisão, de autonomia que a gente tem aqui? Enquanto a gente não colocar nomes, enquanto a gente não tiver um grau de unidade maior, enquanto a gente não tiver buscando no dia a dia, não é esperar para chegar à eleição seguinte, 2 anos depois, não. É no dia a dia construindo lideranças, construindo base, né, ampliando a força eleitoral do partido. Vai chegar um determinado momento que o caminho mais fácil é ir lá em Brasília, fechar um acordo. E quando chegar aqui, dá o quê? Dá um racha, dá uma briga, dá uma disputa. Então, a gente precisa olhar para os estados vizinhos. Você disse, você tem solução para isso? Eu não tenho não, mas eu só sei que se a gente olhar para Pernambuco, para o Piauí, para o Maranhão, para o Ceará, para a Bahia, o PT cresceu. É forte nacionalmente e é forte nos estados. Governa o estado, tem senador, tem bancada maior do federal, tem bancada de deputado estadual. Esse é um cenário que precisa ser visto, né? E eu não estou disposto a entrar numa guerra, numa disputa. Já participei dessa eleição para prefeito, veio, né, vários companheiros que não votaram na minha candidatura, que fizeram campanha contra, mas para mim isso passou. Tá certo? Se passou, eu estou pensando nessa eleição agora. Como é que vai abrir as urnas e o PT está maior no estado também. Deputado estadual Luciano Cartacho, quero agradecer demais sua participação aqui na CBN, espaço sempre aberto para conversar conosco, com os ouvintes. Eu é que agradeço, Caio, a você, a Felipe, a João Paulo, a Luciano, aqui a todos que fazem a CBN, parabenizar pelo programa, né? Eu acho que é importante a gente trocar algumas ideias aqui e dizer que eu estou sempre à disposição de vocês, né? Sou ouvinte assíduo da CBN e acredito que vocês fazem um belíssimo jornalismo. Então, para mim, é sempre importante poder ter a oportunidade de dizer um pouco o que eu penso, né? A minha trajetória como vereador, deputado estadual, vice-governador, eu tenho uma vivência no poder legislativo, no poder executivo. Então, quando eu vejo essas crises acontecer, hoje eu já enxergo de uma outra forma, né? E a melhor maneira de superar isso é com esse diálogo e esse aprendizado. Uma entrevista como essa aqui, a gente aprende muito também com vocês. Então, um bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, um ótimo dia. São 10h19, eu vou aproveitar que João Paulo Medeiros está por aqui para a gente tratar de mais um assunto da política, né? Aproveitar que está quente aqui o tema de política, porque, João, a Justiça cassou os mandatos de um prefeito, do vice e de um vereador de uma cidade aqui da Paraíba. Me conta aí, que história é essa? Isso, Caio, foi na cidade de Riacho dos Cavalos, que fica no Alto Sertão do Estado, uma cidade perto ali de Catolé do Rocha, uma decisão da juíza da 38ª Zona Eleitoral, lá de Catolé do Rocha, da Fernanda de Araújo Paz.
Essa decisão ela teve por base, Caio, uma investigação feita pela Polícia Federal que apreendeu, poucos dias antes da eleição do ano passado, uma quantia volumosa ali de R$100 mil num aeródromo lá de Catuá do Rocha, que essa quantia seria destinada ali, seria repassada para servir para a compra de votos e também para outras ações que caracterizariam o abuso de poder econômico nas eleições de Riacho dos Cavalos. E aí, com base nessa perspectiva, foi que a juíza decidiu por cassar o mandato do prefeito de Riacho dos Cavalos, o Arthur Vieira Carneiro, do vice-prefeito Joaquim Carreiro Barbosa e também do vereador Roberto Martins. Essa decisão foi publicada ontem, cabe recurso ainda, porque é uma decisão de primeiro grau, mas ela determina a cassação dos mandatos dos três, considerando que eles teriam sido beneficiados com essa prática de compra de votos e de abuso de poder econômico nas eleições de Riacho dos Cavalos. Detalhe, a eleição de Riacho dos Cavalos ela foi resolvida, foi determinada com uma diferença ali de 22 votos, uma eleição muito apertada. E isso certamente também contribuiu para que o Judiciário Eleitoral considerasse ter havido ali um desequilíbrio no processo eleitoral a partir do uso indevido desses recursos, de acordo com a sentença lá da 38ª Zona Eleitoral. Os advogados do prefeito Arthur Vieira, do vice Joaquim Barbosa e do vereador Roberto Martins ainda devem recorrer dessa decisão para o TRE, evidentemente, mas nesse instante está ali valendo essa decisão da 38ª Zona Eleitoral. Recorrendo da decisão, há o efeito suspensivo, e aí faz com que os três continuem nos cargos, no exercício dos cargos, até que o processo transite em julgado. Essa é uma praxe sempre da Justiça Eleitoral, até para preservar a estabilidade dos mandatos, daqueles que são eleitos pelo voto popular a cada 2 anos. Mas tá aí, já é uma decisão em primeira instância, é isso? Segunda instância. Primeira instância. Então ainda tem todo um processo aí, né, para se recorrer desse processo. Claro, a gente vai seguir acompanhando, mas já é uma condenação, não é algo simples, né, João? A gente vai seguir acompanhando esse caso lá no sertão do estado e atualizando você sempre aqui. E essa situação aí ficou conhecida na crônica política da época, até anterior à eleição do ano passado, como a apreensão do dinheiro voador, né? Porque o dinheiro, os R$100 mil, foram levados para a Catuá do Rocha num avião de um empresário, e aí por isso na época se chamava o dinheiro voador, que teria chegado lá naquela região para ser distribuído na campanha eleitoral em Riacho dos Cavalos. Valeu, João, obrigado pelas informações. A gente segue aqui com nossas notícias, são 10h23. Giro de notícias. Exames de necrópsia constataram os dois sexos ou sexos dos dois corpos encontrados na última terça-feira em uma zona de mata na cidade de Sapé. Um dos corpos é do sexo masculino e o outro do sexo feminino. Exames de arcada dentária e de DNA devem ser feitos para uma identificação mais precisa, identificação final. A Polícia Civil acredita que esses corpos são de Nelson e Célia Honorato, casal que está desaparecido desde o dia 18 de agosto na cidade de Sapé. O principal suspeito por esse desaparecimento e também de tentativa de homicídio contra o filho deles é Ailton Emanuel, um homem que se apresentava como corretor de imóveis e estaria negociando a casa da família. Ele foi preso na cidade de Jaguaraquara, que fica na Bahia, né? Dia 26 de agosto isso aconteceu, ele foi transferido para Paraíba e permanece preso. Os corpos foram encontrados enrolados em cobertores, com cordas ao redor, de acordo com o NUMOL, que é o Núcleo de Medicina de Odontologia Legal de Guarabira. Ainda não foi possível fazer esses outros exames dos restos mortais por causa do avançado estado de decomposição.
E um homem foi morto a tiros ontem à tarde ao lado de um restaurante no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. Ele foi identificado como Willy Bezerra, de 28 anos, e trabalhava como flanelinha. De acordo com o delegado Hector Azevedo, ele que esteve lá no local do crime, vários homens teriam saído de um carro de cor prata e atirado contra a vítima e fugido logo em seguida. Foram 50 tiros contra o suspeito e aproximadamente 40 atingiram a vítima. A Polícia Civil, claro, está investigando esse caso como execução, muito claro, né? E novidades sobre esse caso a gente traz para você aqui na CBN. E hoje pela manhã, no município de Alcantil, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão e também quebra de sigilo de equipamentos eletrônicos de um homem de 51 anos que estaria armazenando por meio digital imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil. O investigado poderá ser responsabilizado pela aquisição e armazenamento de material envolvendo crianças e adolescentes, classificado como crime hediondo. Pena pode chegar a 4 anos de reclusão, podendo aumentar de acordo com o material que foi encontrado nessas buscas. A Polícia Federal faz um alerta aos pais, também aos responsáveis por crianças e adolescentes, sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico. Vocês lembram, gente, que pouco tempo atrás os pais precisavam sentar para falar com seus filhos, né, sobre relação sexual, sentar para falar com seu filho sobre uso de drogas, sobre bebida, sobre cigarro. Não tinha isso, né? Muitos tinham até vergonha, mas isso não acontecia. Agora, além de tudo isso, tem que se falar sobre o ambiente digital, sobre os riscos do ambiente digital, sobre os riscos de alguém estar ali conversando sem a criança saber quem é, sobre os riscos de se mandar uma imagem. É preciso conversar com crianças e adolescentes sobre isso desde cedo, porque hoje as crianças e os adolescentes, né, não estão, muitos deles nem saem mais de casa, né? Os perigos são outros mesmo, são esses que estão ali na tela do celular e muito mais perigosos. Então, a Polícia Federal alerta, converse com seu filho para orientar com relação ao mundo virtual e físico. Acompanhar de perto também as atividades online de jovens são medidas essenciais de proteção. Os especialistas falam, até 16 anos não deveria ter rede social, né? Instagram, a regra é a partir de 16 anos. E a gente tem visto aí muita coisa acontecer ruim com pessoas menores de 16 anos nas redes sociais. Celular, né? Neurocientistas já falam de como isso é prejudicial para crianças, então vamos ficar atento. Agora são 10 horas e 27 minutos. Uma situação chamou a atenção hoje cedo na Avenida Epitácio Pessoa. Silvia Torres estava por lá e conta o que foi que aconteceu. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte da CBN. Olha, a gente foi chamado até a Avenida Epitácio Pessoa, na altura do bairro de Miramar, em frente a uma escola que fica bem na avenida mesmo. E havia um rapaz caído em um meio-fio, né? Algumas pessoas que passavam pelo local chamaram o SAMU. E, de acordo com a primeira pessoa que avistou esse rapaz, na hora que a gente chegou, a 1 hora que havia sido feita a solicitação de ambulância e nada de aparecer a ambulância. A gente entrou ao vivo, inclusive, no Bom Dia Paraíba, chamando a atenção mesmo de socorristas, enfim, SAMU, Corpo de Bombeiros, para que chegassem até lá, que pudessem prestar esse socorro, né? Era um rapaz aparentando aí uns 20 anos, e de acordo com alguns moradores que passavam pelo local, ele mora numa comunidade próxima. Não se sabe se ele se sentiu mal ou de repente ele teria sido atropelado, mas o fato é que ele estava caído, respirando com muita dificuldade, e aquilo estava provocando uma certa angústia em quem passava por ali. 1 hora depois que a gente entrou ao vivo no Bom Dia Paraíba, finalmente uma equipe do SAMU chegou até o local e prestou todo o socorro, toda a ajuda. Inclusive o rapaz foi removido de lá e levado pela ambulância. A gente não tem ainda a informação de qual hospital ele foi levado, provavelmente o Hospital de Emergência e Trauma, mas a gente deve trazer atualizações a respeito desse atendimento, né, que levou 1 hora para acontecer, e depois que a gente conseguiu chamar a atenção pelo Bom Dia Paraíba, a gente vai trazer atualizações no JPB1. Caio.
Obrigado, Silvio. Acho que o que chama a atenção mesmo desse caso é a demora. João Pessoa não é uma cidade tão grande assim, né? E você demorar 1 hora para receber um atendimento de SAMU é algo que está colocando realmente em risco a vida daquela pessoa, né? Claro que não estou aqui, não sei, né, o porquê dessa demora. Os agentes, né, os bombeiros militares ou os médicos socorristas poderiam estar em outras ocorrências mais graves, óbvio, claro que sim. Mas fica o questionamento também, demorou muito, 1 hora sem atendimento é algo muito sério que precisa ser discutido. São 10h30, antes da gente seguir aqui com o nosso noticiário, quero abrir um espaço para conversar com você, ouvinte, que está mandando mensagem desde cedo, né? Muita gente participou, então deixa um abraço para o Gustavo Rocha, para o Odair também. O Odair falou o seguinte, ó: bom dia, Caio, bancada e toda a audiência. A prefeitura começou uma obra de raspagem e recapeamento no asfalto na Avenida Dom Pedro II, com início ali na altura do Mercado Central até a bifurcação com a João Machado. Nada que esteja interferindo no trânsito local. Certamente a obra está sendo executada à noite. Então, parabéns ao CBN João Pessoa, aos ouvintes que tanto têm contribuído para o melhoramento viário da cidade, com suas críticas, reclamações e sugestões, e também parabéns para a Prefeitura. Odair, muito obrigado pela participação. Já, prometo, volto já conversando com você, ouvinte. Tem muita coisa aqui, muita demanda para a gente debater na bancada. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. A Secretaria da Receita Federal informou que deu início a uma nova etapa da Operação Inflamável, voltada ao combate de irregularidades na apuração de créditos tributários, que são valores usados por empresas no abatimento de impostos devidos. A ação é voltada a revendedoras de combustíveis. Estão na mira contribuintes que não acertaram as contas com o fisco, mesmo depois de avisos do órgão sobre inconsistências em pedidos de ressarcimento. Na semana retrasada, uma operação identificou o envolvimento de empresas do setor com o PCC, o primeiro comando da capital. A Embraer recebeu da companhia aérea americana Avelo um pedido de 50 jatos E195E2 no valor de 4 bilhões e 400 milhões de dólares. A encomenda prevê o direito de compra adicional de outras 50 unidades. O início das entregas está previsto para 2027. A empresa dos Estados Unidos será a primeira do país a operar a aeronave, atualmente maior modelo comercial da fabricante brasileira de aviões. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,2% aos 142.634 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,21%, cotado a R$ 5,39. O euro vale R$ 6,33, ligeira elevação de 0,09%. As atenções dos investidores estarão divididas na sessão de hoje. Do ponto de vista econômico, novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos devem influenciar as expectativas em relação a possíveis cortes na taxa de juros. E no campo político, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro continua no radar do mercado diante da possibilidade de condenação e possíveis retaliações do governo americano. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança, ensino com excelência, compromisso com você. Sala Macro XE da Cinépolis, a maneira de viver o cinema intensamente. Prepare-se para sentir cada explosão, cada batida, cada emoção. Com uma tela gigante de até 214 metros quadrados, você vai experimentar o máximo da adrenalina nos filmes de ação, aventura e terror. E com a tecnologia de projeção 100% digital, a experiência audiovisual atinge um outro nível. Mergulhe por completo nessa experiência única. Cinépolis, você nunca viu um cinema assim.
CBN João Pessoa. Dez horas 34 minutos, de volta com CBN João Pessoa, trazendo, claro, um espaço para que você, ouvinte, aí do outro lado, também tenha vez, também tenha voz aqui no nosso programa, na nossa programação, porque são vários temas trazidos pelos nossos ouvintes. A gente trouxe, inclusive, agora há pouco, o nosso ouvinte Odaí, elogiando, né, o recapeamento feito pela Prefeitura na Avenida Dom Pedro II, disse que não está atrapalhando nem o trânsito, né? E também elogiando aqui a CBN, né, que está sempre nesse espaço aberto para o social, para a cidade, para que você, ouvinte, também fale dos problemas, aponte soluções, comente os assuntos aqui na nossa bancada. Então, se você ainda não fez isso, tem duas formas de você participar do CBN João Pessoa. 981324088 é o nosso WhatsApp e tem também aqui o chat no YouTube, canal CBN Paraíba, comenta lá, né, participa, se inscreve no canal, liga o sininho pra gente te avisar sempre que estivermos ao vivo. Deixar um abraço aqui bem grande pra Irineide, dizendo já cheguei, tô por aqui, Irineide, grande abraço. Rafael Jaburu também, uma foto do radinho dele, disse já tô no rádio clássico hoje, um Sony, né? Daqueles clássicos mesmo. Obrigado, Rafael. Grande abraço. Henrique está aqui trazendo perguntas sobre um tema que trouxemos lá no início do programa. Importante também falar sobre isso. Está acontecendo nessa manhã o cadastramento de fotógrafos profissionais que querem atuar no letreiro João Pessoa, ali no busto de Tamandaré. Por que isso está acontecendo? Porque está havendo uma disputa por território, podemos dizer assim, entre esses fotógrafos. E a prefeitura está fazendo cadastramento que só vai até as 2 da tarde, pela internet ou lá na SECAF, que fica no José Américo. Você que é fotógrafo, está me ouvindo nesse momento, quer trabalhar com isso, vai lá no G1 Paraíba que tem um link para você fazer esse cadastramento. Vão ser apenas 16 fotógrafos autorizados a fazer esse trabalho lá. 8 pela manhã até o início da tarde e 8 à tarde até o início da noite. Já Guilherme Bezerra vai vir aqui para tirar todas essas dúvidas, conversar com você sobre isso. Mas aí, o que é que o Henrique está aqui perguntando, né? Ele fala, Caio, se eu for com o meu fotógrafo, quem vai fiscalizar? Bom dia. Você pode levar quem você quiser, tipo, você pode ir ali tirar uma foto, você pode tirar foto com o seu celular, você pode tirar, né, pode levar sua câmera profissional e tirar foto, você só não pode vender esse serviço. Apenas 8 pessoas pela manhã e 8 à tarde vão poder fazer isso, certo? E esses 8 fotógrafos vão ser os autorizados para oferecer serviço. O restante pode ir de graça, tá? Pode ir lá tirar sua foto, tá autorizado. É só para organizar quem está oferecendo o serviço de forma paga para os turistas, tá bom? Bruno Ellison também aqui participando. Bom dia, Bruno, já acompanhando a gente, tirou uma foto lá, um print da transmissão no YouTube. Grande abraço para você. Ricardo Donizete, vamos ver aqui a participação dele. Bom dia, CBN, bom dia, Caio. Já aconteceu comigo de ter que ficar esperando muito tempo para tirar uma foto com minha mãe de 90 anos, porque os fotógrafos dominaram o local e ficam monopolizando fotos e filmagens com drone. Tá aqui Ricardo de Intermares. Ricardo, grande abraço para você, obrigado por trazer seu depoimento. Lembrando que os fotógrafos não são mais autorizados a utilizar drones, está proibido, tá bom? Mais ouvintes aqui participando, Fábio Barbosa. Bom dia, Caio. Sobre o acidente de Mamanguape, na maioria das vezes os trabalhadores não recebem os EPIs adequados, que são os equipamentos de proteção individual, né? Nem os treinamentos, entre eles o de NR10. Outro fato é que os trabalhadores desconhecem seus direitos, inclusive o de recusa. Tá aqui o Fábio Barbosa falando de outro assunto que trouxemos no início do programa, de um trabalhador da prefeitura de Mamanguape que levou um choque, né? Morreu após levar um choque trocando uma lâmpada. Pois é. A prefeitura disse que entregou todo o material, que ele tinha acesso a todo esse material de proteção, mas é algo muito grave, muito sério, né? Obrigado, tá, Fábio? Um abraço para você. Quem mais chegando por aqui? Gabriel de Mangabeira disse, Caio, cadastrar é importante, mas limitar a quantidade é complicado. Tá aqui a opinião do Gabriel. Obrigado, viu? Um abraço. Flávio Saraiva também.
nos ouvindo lá em Bahia, dizendo, manda um abraço para minha primeira dama, Alissa Vitória. Um abraço para vocês. O Borba também participando com a gente, Lilian Pedreira, o Soares, Grande Soares, Laércio também chegando por aqui. Tem a Cris, ó, que mandou um caso aqui pra gente, uma denúncia, a gente já mandei pra produção, tá, Cris? A gente vai atrás dessa história pra você. A Mércia também participando, o Júnior disse o seguinte, bom dia, Caio. Exatamente, o Luciano Cartacho não pode olhar para trás, porque na hora do protagonismo, ele mesmo saiu do PT pro PV, então só jogo. Tá aqui a opinião do Júnior dos bancários. Naldo, bom dia, Caio, tudo bem? Já está repetitivo para vocês, mas vocês são nossa única voz. Olha o absurdo que ainda continua acontecendo na prefeitura de Alhandra. Contratar em comissão um assessor administrativo, onde tem vários agentes administrativos aprovados e classificados esperando por uma vaga, onde o prefeito já foi notificado para reduzir esse número enorme de contratados e comissionados e a justiça nunca está do nosso lado. Gente, é um absurdo o que está acontecendo em Alhandra mesmo, tá? Infelizmente não é só em Alhandra, a gente vê esse absurdo dos concursos acontecendo também aqui em Bahia, por exemplo, né? Conde também tem algo parecido. Eu acho interessante o Tribunal de Contas, né, Ministério Público entrarem nisso aí, mas a justiça também tem que estar do lado dessas pessoas, né? Do lado do que é correto. Então, me parece que pedagogicamente as prefeituras não entendem mesmo, porque sempre se fala, a gente está aqui pedagogicamente ensinando as prefeituras que elas têm que seguir a regra, contratar por excepcional interesse público, mas não se aprende pedagogicamente pelo que a gente está vendo, porque elas não respeitam. Então a justiça tem que exigir que essas prefeituras cumpram, porque se fez concurso, se as pessoas pagaram pelo concurso, se houve licitação, ou seja, se houve dinheiro público para esse concurso, se houve estudo dessas pessoas, por que não chamá-las? E se está se contratando pessoas comissionadas, qual o objetivo disso, né? Objetivo a gente sabe, mas enfim, é preciso que algo seja feito. Atenção, Prefeitura de Alhandra, vamos ter um olhar mais criterioso e respeitoso com quem estudou para passar nessa prova, né? Obrigado, Tanaldo. Regis também, bom dia, Caio, estou aqui no trabalho com minha tropa, ligado sempre, grande abraço. Um abraço também para o Matheus Gadelha, ligado dizendo, Caio, você é o melhor jornalista da Paraíba. Obrigado, não é para tanto, mas eu fico feliz com o seu comentário. Pedro Limeira também, bom dia, barítono Caio Ismael, grande abraço, Pedro. Tem mais um ouvinte aqui, o Bruno, mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o áudio do Bruno? Fala aí, Bruno. Oi, Caio, bom dia aos ouvintes. Caio, como sei que a rádio escuta da Prefeitura está sempre ligada no programa para ouvir os reclames e dar soluções, pedir uma atenção especial à Operação Tapa Buraco, que ao realizar o trabalho, primeiro, que seja feita a compactação da forma correta. Eu percebo que em muitos casos a compactação, pela rapidez que eles querem fazer, ela não ocorre de forma adequada, fica muita coisa sem agregação. A primeira chuva que der vai levar todo o material. E além disso, da compactação ser feita de forma correta, em respeito à própria sociedade, que seja limpado o entorno, porque eles deixam muitos resíduos e aquilo ali é um perigo, além de sujar, ir para a galeria, entupir, também para quem se desloca com moto, o próprio carro, mas principalmente a moto, porque torna-se um material escorregadio também. Então pedir para que após o serviço, né, seja feita uma varrição rápida ali, coloque num saco para posterior levar, ou então já imediatamente já levar também, tá bom? Esse é o apelo, obrigado. Obrigado, Bruno, pela sua participação. É impressionante a gente ter que pedir o básico, o mínimo, um serviço bem feito, né? Eu lembro de outros ouvintes também, né? Se não me engano, acho que foi o Eudes que trouxe essa reclamação, nosso ouvinte Eudes, que falando lá no Valentina, foi feito o serviço das calçadas, a prefeitura fez, e aí deixou buraco nos muros das casas. E a gente fica pensando, como assim, né?
como assim não faz um serviço com um mínimo de cuidado ou com um bom acabamento? Aí você faz ali um tapa-buraco rápido, deixa sujo, e isso que o Bruno falou é realmente um risco. Porque quando a gente passa de carro, a gente sente, né, aquelas pedras colando e batendo. Imagina quem passa de moto, pode escorregar mesmo e causar um acidente. Joaquim Cordeiro, bom dia, Caio. Aqui nas proximidades da Praça João Pessoa, no centro, os estacionamentos custavam R$100 por semana. Agora aumentou para R$150. Nossa, e foi um senhor aumento, viu? Porque aumentou aí 50%, né? É complicado, complicadíssimo. Acredito que a Zona Azul possa ter influenciado isso, não sei. Mas achei muito caro também, viu, Joaquim? Obrigado aí pela participação. Jânio Lutero, bom dia, Caio. Em relação ao SAMU, quando precisei para um incidente ocorrido com um parente, demorou mais de 40 minutos para chegarem, um verdadeiro absurdo. No mais, dizer que estou na audiência direto de Suape, em Pernambuco. Grande abraço, viu, Jânio? Ele disse, já de forma antecipada, desejo um bom fim de semana para todos do Sistema Paraíba de Comunicação. Grande abraço, Lutero. Obrigadão pela companhia, tá? Adalberto mandou um áudio aqui pra gente. Deixa eu enviar para Luciano Cabral, porque aí a gente já escuta o seu áudio, tá? Tô esperando ele carregar aqui, Adalberto. Muito obrigado. Mais um ouvinte. Vamos ver aqui. O Jonas, taxista, diz o seguinte: bom dia, Caio. Até agora nada. Saí de casa hoje 3 da madrugada num breu só. Não vieram. Ele tá falando justamente sobre algo que ele comentou ontem. Que disse o seguinte: a prefeitura, Caio, veio... Foi anteontem, né? A prefeitura veio... a gente fez a reclamação aqui na CBN, veio trocar uma lâmpada, um poste estava com a lâmpada apagada. Aí trocou a lâmpada e apagou outra. Aqui na frente da casa dele ficou apagada agora. Ele disse, prefeitura, vem aqui. Deixa eu dizer até o nome da rua. É Rua Manuel Batista Freire, tá? Então atenção, prefeitura de João Pessoa, fazer essa troca aí dessa lâmpada. Obrigado, tá, Jonas? Um abraço para você. Deixa eu ver aqui se já chegou o áudio do Adalberto. Pode ser. Vamos colocar, Adalberto. Fala aí. Bom dia, equipe CBN. Mais uma vez aqui, solicitada à Prefeitura uma solução para a ladeira do José Abérico Mangabeira. Foram tampar um buraco e colocaram como se fosse uma lombada, de tão alto que ficou o remendo. Ontem quase presenciei um acidente, um veículo puxou para a direita e o outro que vinha na direita quase que subia a calçada, né, do susto. Isso para livrar esse possível remendo que hoje você pode ver como se fosse uma lombada. Tá aí, Adalberto, obrigado, viu? Você também pode usar esse espaço para isso. O que é que você tá vendo aí na cidade que precisa de atenção, né? A gente tá aqui como seu aliado, sua aliada, para ir atrás de respostas. Quero deixar aqui também um abraço super especial para nossa ouvinte Eliana. Inclusive, queria perguntar, Eliana, tá tudo bem com você? Porque ontem, Eliana é daquelas ouvintes fiéis, né? Que tá sempre aqui com a gente, tem muito carinho pela equipe da CBN, a gente também por ela. E ontem você não apareceu por aqui. Eu fiquei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Mas que bom que você tá aqui, tá, Eliana? Fico feliz em saber. Ela tá até reclamando, dizendo o seguinte: Caio, fui a primeira a dar bom dia e você não falou comigo ainda. Só para explicar, Eliana, eu acho que eu já disse isso aqui outras vezes, eu vou seguindo na ordem, tá? Então assim, eu vou lá para baixo do WhatsApp, vou abrindo mensagem por mensagem, comentando, e às vezes quando alguém manda mais de uma mensagem, essa conversa vai subindo, então eu acabo não vendo, mas eu sempre chego lá. Então eu cheguei aqui na sua mensagem, muito obrigado. Ela fala, bom dia, mil perdões por não poder participar ontem, tive que resolver um problema, e perguntou, cadê meu abraço? E disse logo hoje com essa camisa bonita, eu queria comentar um negócio, né? Nenhum ouvinte que tá vendo aí pelo YouTube percebeu que a gente tá com o microfone novo. Desde a semana passada a gente tá com esse microfone novo, bonitão aqui, da CBN. Não vi ninguém comentar, rapaz, microfone tão bonito desse. Eu gostei, né? Eu tô achando bem mais bonito, então se você percebeu também comenta aqui, tá? Obrigado, Eliana, pela participação. Mais ouvintes aqui participando. Hoje eu tô assim, quero conversar com todo mundo. Tiago Agemiro. Bom dia, Caio, ouvintes da CBN. Demorei, mas cheguei na escuta da melhor programação verdadeira e coerente da Paraíba. Tiago, grande abraço. Silvio, bom dia, Caio. Zona Azul tá um fiasco, o centro tá esvaziado, é de fazer dó.
os comerciantes, Zona Azul afastou o restinho de gente que tinha no centro. O centro está parecendo um cemitério, nem carro tem mais, quanto mais gente. Tá aí a opinião do nosso ouvinte. Quero saber de você, você foi ao centro, né? Você, ouvinte, foi ao centro recentemente? Eu até falei no início da semana que meu pai foi e gostou porque encontrou vaga. Ele disse que você encontra vaga em todos os lugares agora. É muito fácil encontrar vaga. Porém, ele achou ruim essa determinação de que você só pode ficar até 2 horas. Porque, por exemplo, você vai num banco. No banco você às vezes passa mais de 2 horas para resolver algum problema. Então, não pode nem chegar lá e pagar novamente. Você tem que tirar o seu carro e estacionar em outra vaga e pegar mais 2 horas. Claro que isso tem o objetivo de rotatividade. Mas eu acho que podia se cobrar uma taxa pelo menos um pouco maior pela hora extra, mas deixar a pessoa escolher quantas horas quer ficar lá. 2 horas eu acho um prazo muito apertado, você tem que fazer as coisas correndo. A gente sabe que quem vai no centro deixa o carro e às vezes passa horas andando, indo de loja em loja, pesquisando. Eu acho que a empresa poderia sim rever isso, tá? Obrigado, Silvia. E aí eu quero saber de você que usou a Zona Azul recentemente ou que foi ao centro, o que é que você está achando? Quem mais participando aqui? Rei Chacon. Mandou um áudio, ó, tá carregando seu áudio, já já eu coloco ele, tá, Rei? Obrigado pela participação. Quem mais aqui? O Nordo Valentina também participando. André Luiz falou, Caio, essa Zona Azul afetou o restinho de movimento que tinha no centro. Obrigado, tá? Obrigado pela sua participação. E um abraço para todos que estão comentando também no chat do YouTube. A gente tem espaço aberto aqui para você comentar, participar com a gente e, claro, daqui a pouco a gente volta com outras participações também aqui na nossa bancada. São 10 horas e 51 minutos, a gente falou lá no início do programa, eu quero voltar a falar para vocês sobre isso. Cadastramento de fotógrafos na orla de João Pessoa, que querem atuar ali no letreiro João Pessoa, um ponto super turístico. A prefeitura agora está cadastrando quem quer trabalhar profissionalmente lá. Quem vai trazer detalhes pra gente, explicar isso novamente, é Guilherme Bezerra, que estava hoje pela manhã lá, inclusive já tinha fila logo cedo, eu fiquei impressionado. Fila para tirar foto de manhã cedinho lá no letreiro de João Pessoa, não é isso, Guilherme? Oi, Caio, bom dia para você, agora aqui diretamente do estúdio da CBN, bom dia para você ouvinte que está acompanhando pelo YouTube. Eu me impressionei também, sabe, como eu falei na minha entrada, hoje, quinta-feira, era 9 horas mais ou menos, eu cheguei na orla por volta das 8h40, 8h30, e já tinha muita gente, muito turista ali no Busto Tamandaré. A gente lembra que além do movimento de João Pessoa ter se tornado esse ponto de turismo que não tem temporada certa, todo dia é dia de se visitar João Pessoa, tá acontecendo o Paraíba World Beach Games, que é aquela competição de esportes de praia, que onde eles estão montados lá é exatamente por trás do Busto de Tamandaré, e que tem programação até a primeira semana de novembro. Então vai ter muita gente circulando por lá, muitos atletas passando, inclusive. Uma dúvida, Caio, inclusive, que um ouvinte trouxe naquela hora, eu estava ouvindo você conversando com os ouvintes, e aí ele falou, como é que vai ser? Vai ter ordem de chegada? É quem chega primeiro? O que eu vi lá é que vários profissionais, eles coexistem ao mesmo tempo, e eu trouxe o Gabriel, que é o captador, quem ouviu mais cedo, eu conversei com um profissional, que é o Gabriel, ele não é fotógrafo. Ele é o responsável por ficar indo atrás dos clientes, captando, como o nome sugere, e oferecendo serviço, mostrando a foto pronta, mostrando o equipamento. E o que eu vi é que ficam vários desses ao mesmo tempo. Não tem isso de ordem de chegada. A fila tá montada lá, o captador vai chegando e quem tiver a melhor proposta, quem tiver a melhor foto do resultado proposto, quem tiver o melhor equipamento, no gogó também, ali na lábia do vendedor, né? No convencimento consegue. Aí, e como vão ser só 8 por turno, de acordo com o que foi explicado pelo secretário Marmute, pela secretaria, dá para existir tranquilamente. Hoje de manhã eu tinha 4 pessoas lá fazendo esse trabalho e eles são colegas, todos coexistem tranquilamente. Então não tem essa questão como a gente discutiu mais cedo. A gente lembra que esse cadastramento está acontecendo até as 2 horas da tarde de hoje. Tem como fazer pelo site da Prefeitura Conectada, tem lá o assunto inscrições letreiros do Largo de Tambaú, mas também tem como ser feito lá na SECAF, que é onde estava acontecendo o cadastramento do cemitério, agora está acontecendo dos fotógrafos. Até 2 horas da tarde de hoje, o secretário explicou que vai ter a questão do credenciamento, né?
turista, você pessoa que vai estar circulando lá, eles vão ter o crachá, que vai ter um QR Code, vai ser tudo regularizado. E essa vai ser a regularização que vai ser feita. Estou esperando para ver quantas pessoas vão aparecer, cara. Por enquanto é muito preliminar. Eu mesmo fui hoje, tinha 4 pessoas. Vai que tenha muito mais querendo se cadastrar, né? Então a gente tem que esperar para perguntar para a secretaria um balanço, quantas pessoas vão estar. Essas são as informações por enquanto. Muita gente querendo tirar foto no busto de Tamandaré. Obrigado, Guilherme. Agora são 10h54. Denise Delmiro já tirou foto no letreiro João Pessoa? Bom dia pra você. Bom dia, Caio Ismael, bom dia a todos. Sim, foi Já uma das tirou? primeiras fotos quando eu decidi que vinha morar em João Pessoa, isso lá em 2019, né? Já vai mais de 5 anos. E aí eu disse, não, eu tenho que ir lá. Fui eu, minha mãe, meu marido, meu menino e todo... Meu menino tinha nascido ainda não, Denise, calma. Calma. Tinha ido todo mundo da minha família pra tirar foto por lá. E eu tenho sim esse registro. Você tirou foto por conta própria ou alguém tirou pra você? Você Não, pagou pela foto? a gente tirou sozinho. Ah. Não teve ninguém pra... Então tudo certo, não teve problema não, né, com o Não teve nessa fotógrafo. polêmica ainda não. Denise, bom dia pra você. Bom dia, O Caio. que é destaque hoje no JPB? Olha, temos um assunto muito forte no JPB1 de hoje, já estou trazendo aqui em primeira mão para nossos ouvintes da CBN. Bom dia a todos. Lembram do caso do funcionário de um restaurante no bairro dos Bancários, em João Pessoa, que foi morto a facadas por um colega de trabalho, né, durante uma briga dentro da cozinha? O JPB1 teve acesso com exclusividade a imagens que mostram momentos logo após o crime dentro da cozinha, como foi a movimentação dos funcionários, né, como o suspeito sai dessa cozinha. A gente vai trazer essas imagens com exclusividade no JPB1 às 11h45. A repórter Zuila Davi, inclusive, conversou com a esposa da vítima, né, do homem que morreu. Ela, muito triste, conversou com a gente, contando como está a vida da família hoje, sem o marido, sem o companheiro, e a história da filha dele, que tem apenas 6 anos, Caio, e não consegue falar desde que o pai morreu. E aí ela conta como é que está essa rotina, infelizmente, em casa, sem a presença do pai, como a menina hoje em dia sente tanto a falta dele, e conta como foi, como eles estão se sentindo. Todo esse depoimento tão forte, tão triste, a gente vai trazer às 11h45 de hoje e também acompanhando os desdobramentos, né? O suspeito está preso, e é um caso que chocou muito João Pessoa, que muita gente tinha dúvidas de como tinha acontecido, e essas imagens, assim, ajudam também nas investigações. É quinta-feira e no JPB1 eu tenho a presença de Inaldo Dantas, que também aparece por aqui na CBN. Você que é ouvinte pode participar, viu? Às vezes está com uma dúvida aí no seu condomínio, onde você mora, você que é síndico, 981819700. Manda sua pergunta que Inaldo Dantas responde no estúdio do JPB1. E tem muito mais hoje, muita informação. A gente vai falar dessa história da demora do SAMU para atendimento, né? O Bom Dia Paraíba mostrou ao vivo, né? Um rapaz passando mal e a demora. Vamos atrás de resposta, né? Saber o que está acontecendo, se foi dessa maneira mesmo, e entender como é que anda esse serviço de atendimento, né, móvel de urgência aqui na nossa capital. E tem muito mais, Caio. Espero todo mundo às 11h45. Ó, quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo que Denise tá com a lancheirinha dela. É lancheirinha, a gente pode chamar assim de lancheirinha. Aqui, não é uma pequena lancheirinha, não. É daquelas grandes. Ela é bem organizada aqui. Eu coloco a minha marmita a marmitinha dela. Ó, pra almoçar. Porque ela disse que logo depois que sair da CBN já faz o almoço antes do JPB. Então porque tá aí, eu ó. apresento, né? Do bucho feliz, bucho cheio, tranquila. Pois bom almoço pra você, Denise. Obrigada. Até mais. Agora são 10h57. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Oi, Ju, bom dia pra você. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Pra quem... Acho que você já falou, né? É isso, o Luciano Cabral tá de volta aqui. Eu falei no início do programa na ficha técnica, mas vamos deixar registrado. Lu tá de volta. Lu tá de volta. O quê? Não foram Foi férias? no departamento médico, né, Lu? No DM, tava no DM. Joelho, cortou o joelho, mas tá de boa. Atleta caro, né? Jogador caro, sempre se lesiona. Tá igual o Neymar, né? Abafa o caso, minha gente. Não tem pra quê. Aqueles, né? Na pelada, foi jogar uma pelada, torceu o joelho, mas tá de volta. Tá bem, tá bem. Coisa boa ter você de volta, viu, Lu? De verdade. Isso, a gente fica feliz. Não que os outros operadores que aqui estiveram também nos deixassem estão felizes. Estão todos juntos aqui ainda com a gente, claro. né? Bom tê-lo de volta ao time. Esse destaque para o retorno do Lulu. Seguinte, vamos trazer então informação sobre futebol. Bora. Porque os times paraibanos já estão se preparando aí para a temporada 2026, já tem clube anunciando técnico, entre eles
times lá do Sertão, começando pelo Souza, tá? Souza já tem um novo treinador anunciado, definiu Leandro Campos, treinador que tem uma vasta experiência aí, treinador de 51 anos, já jogou em times importantes, aliás, comandou times importantes aqui do nosso país, como ABC, América, Paysandu, Ceará, especialmente aqui no Nordeste, né? Ele passou pelo 13 também, lá em 2014. Juazeirense, estava no Juazeirense, inclusive, e deve agora, em 2026, defender as cores do Dino, do dinossauro que vem aí com um vasto calendário em 2026. Lembrar para você que tem Série D, Copa do Brasil, o próprio Paraibano, Copa do Nordeste, enfim, muitos compromissos para o Leandro Campos em 2026, comandando o Souza. Além do Souza, quem também anunciou ontem treinador foi o Nacional de Patos, tá? Também já pensando aí na temporada 2026, e o Nacional de Patos chega com Felipe Soares, 31 anos, ele tem experiência especialmente no futebol feminino, né? Chegou até ser campeão pelo Ceará na Série A2, que é a Série B do futebol feminino, é um jovem treinador, né? Muito novo, que está sendo aí uma aposta para o Nacional de Patos já para a próxima temporada, Caio. Então, os times já começando, é interessante que haja esse planejamento mesmo, antecipe mesmo, para que dezembro a gente tenha aí já a pré-temporada começando. Olha, e o Botafogo está na discussão sobre um escudo alternativo, está gerando maior polêmica. Vou deixar para a Juliana falar sobre isso depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. O Banco Central informou que aprovou uma norma que obriga as instituições autorizadas a rejeitar transferências que tenham contas usadas em fraudes como destinatárias. De acordo com a autoridade monetária, os bancos devem utilizar todas as informações de sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado para avaliar cada caso. A medida entra em vigor imediatamente e as instituições têm até o dia 13 de outubro para ajustar os sistemas. O Banco Central informou que o objetivo da norma é reforçar os processos e protocolos de segurança do setor diante do envolvimento do crime organizado em recentes ataques. Por causa de ações hackers contra instituições financeiras, o BC anunciou na sexta-feira limites para transferências via Pix e regras mais rígidas para a autorização de novas instituições. As vendas do comércio varejista brasileiro caíram 0,3% em julho na comparação com o mês anterior. É o quarto resultado negativo consecutivo do setor. No período, o segmento acumula perda de 1,1%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E pelo menos 4 pessoas morreram e 90 ficaram feridas depois de um caminhão de gás tombar e explodir perto de uma ponte na Cidade do México. Segundo informações preliminares, o veículo não tinha permissão de operação regularizada. A presidente Cláudia Sheinbaum expressou numa rede social solidariedade e apoio aos familiares das vítimas. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Aproveite a semana do Sócio Sans Clube. Até o dia 15 de setembro, só quem é sócio tem acesso a produtos exclusivos e ofertas especiais. Confira. Filé mignon sem cordão, R$ 79,98 kg ou R$ 71,98 no cartão de crédito Sans Clube. Todos os vinhos, leve 4, pague 3. Papel higiênico personal VIP com 40 rolos por R$ 59,60 ou R$ 50,66 no cartão de crédito Sans Clube. E se você ainda não é sócio, até o dia 15 de setembro, você ganha 30% de desconto na anuidade. Vale muito ser Sans. Beba com moderação.
De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 2 da tarde, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. Rádio CBN, ZYC 980. FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. CBN João Pessoa na área, terceira hora da nossa programação local. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ótimo finzinho de manhã para você que está aí nos acompanhando, independente de onde esteja. Peço licença, tá? Para levar muita informação pela próxima hora aqui na 101.7 FM. Claro, vários assuntos, vários ouvintes participando. Você também pode fazer isso. 981324088 é o nosso WhatsApp. Manda sua mensagem, salva aí no celular, inclusive comentando os assuntos do esporte, viu? Porque Juliana Bandeira tá aqui, já falou sobre os novos treinadores. Na verdade, o novo treinador do Souza, e também, né? do Nacional. E também do Nacional, o Sertão aí já se preparando para 2026 e já toquei a bola ali da polêmica que está se tornando esse escudo alternativo do Botafogo, que está em discussão. Isso. E eu quero entender um pouco melhor, Ju. Conta Então, aí. vamos lá. O Felipe Félix, que é o dono, né, da SAF do Botafogo, mais uma vez postou o vídeo nas redes sociais tentando explicar essa questão de um novo escudo do Botafogo. Vocês lembram bem que a gente trouxe aqui que o Botafogo precisou enviar ao INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e Industrial, um escudo alternativo para o Botafogo, porque esse atual escudo, ele tem muita semelhança com o escudo do Botafogo do Rio de Janeiro. O que muda, basicamente, é a estrela vermelha, né? E aí, o Botafogo, portanto, temendo que no futuro todos os equipamentos, né, que tenham essa marca, como uniformes, acessórios que são vendidos nas lojas, enfim, que haja algum problema de direito, né, industrial, direito autoral, aí mandou a estrela vermelha, unicamente a estrela vermelha, como um escudo alternativo, né? Só que a estrela vermelha também é um símbolo muito atrelado, primeiro, a um partido político e também não deixa de ter alguma semelhança com o próprio símbolo do Botafogo, do Rio de Janeiro. Então, o Felipe Félix está propondo levar ao Conselho do Botafogo, da associação, né? Porque a SAF é uma coisa e a Associação Botafogo é outra. Propondo levar a associação para que haja uma escolha, e aí envolvendo o Conselho, envolvendo a torcida, de um escudo alternativo, que não seria um novo escudo, mas um escudo alternativo, para que se mais tarde, no futuro, houvesse algum problema, o Botafogo não ficasse de mãos atadas. Então isso está, segundo Felipe Félix, já está sendo discutido com o Conselho, e também aí a intenção de que haja discussão também com a torcida. A gente, claro, vai seguir acompanhando, porque é provável que também não seja autorizado o registro do escudo, né, só da estrela vermelha. Onde é que a gente vê esse escudo? Eles divulgaram nas redes sociais? Então, a gente tem matéria no Jornal da Paraíba, não, perdão, no GE. Já é uma matéria antiga, né? Mas que a gente trouxe exatamente o documento
em que o Botafogo tenta registrar ali somente a estrela vermelha, né? Mas isso é uma discussão que ainda vai ser levada aí, principalmente para o Conselho do Botafogo, e acredito que para a torcida também a gente vai seguir acompanhando, Caio. Vamos falar da segunda divisão, do Paraibano? Que tem de informação. Vamos lá, hoje tem a 5ª rodada, tá? Todos os 5 jogos vão acontecer hoje. Portanto, para que você aí tenha, já anote na sua agenda, né? Amanhã, claro, a gente vai trazer os resultados de tudo isso, mas 6ª rodada rolando hoje, 3 horas da tarde, tem lá no Ernestão, Queimadense e Confiança. No Almeidão, no mesmo horário, Miramar, de Cabedelo e Desportiva Guarabira. E essa é a nossa partida, tá? A partida da transmissão do Jornal da Paraíba, gratuito, ao alcance do seu clique. Portanto, a partir das 2h30 da tarde já começam os nossos bastidores, né? A nossa análise e o nosso pré-jogo lá no Jornal da Paraíba. 19 horas, 7 horas da noite, Cruzeiro de Itaporanga pega o Spartax lá no Zezão. O Sabugi, no mesmo horário, às 7 horas, vai encarar o São Paulo Cristal no José Cavalcante. E às 8 horas, fechando a 6ª rodada, hoje, o Serrano vai enfrentar o Atlético de Cajazeiras lá no Feitozão. Então, amanhã a gente traz os resultados e também mostra como ficou a tabela para você. Ju, muito obrigado, tá? Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Agora são 11 horas e 10 minutos. Antes de seguir com notícia por aqui, eu quero só conversar rapidinho com você, ouvinte, porque tá chegando muita mensagem aqui. Eu gosto, claro, de conversar com todo mundo, mandar as mensagens, né? Colocar os áudios também. Então vou começar aqui pelo áudio do nosso ouvinte Rei. Rei Chacon mandou um áudio, né? Comentando aqui alguns assuntos, inclusive sobre concurso, né? Fala aí, Rei. Bom dia, Caio. Foi o que eu falei ontem, Caio, sobre os concursos e o serviço prestado, certo? As prefeituras fazem o concurso, não chamam, enchem as prefeituras. Eu digo porque eu sou funcionário de prefeitura, concursado. Enche a prefeitura de serviço prestado, certo? Tá no próximo ano tá pegando no pau da bandeira, que é o curral eleitoral, empregam com força e não chamam os concursados. É por isso que estão querendo acabar com os efetivos, os que têm a estabilidade, né? Querem acabar com a estabilidade. Por isso que querem fazer uma reforma administrativa para acabar com os funcionários pequenos. Não tem isso é mentira dizer que vai acabar com tirar os direitos dos funcionários grandes, dos juízes, dos desembargadores federais, aquele negócio todo mais. Isso é mentira. Obrigado, Rei, pela participação. Mais um ouvinte aqui participando. Vamos ouvir o áudio de mais um ouvinte? José. Fala aí, José. Bom dia, Caio. Eu estou falando aqui de João Pessoa, mas eu resido em Pedra de Fogo. Eu fui acompanhar uma companheira minha lá no hospital municipal Santa Isabel. Eu fiquei horrorizado com a deteriorização do prédio. O prédio, reboco caindo, pintura a fazer, ferrugem nas grades, grade quebrada. Tem uma reformazinha lá atrás no prédio, uma reformazinha pequena. Então vai na reforma lá atrás no prédio que eu consegui observar, né? Mas eu acredito que essa reforma que está lá atrás, não sei se vão vir continuar a fazer essa reforma na frente do prédio, na fachada do prédio, está muito feia. O que a gente vê é isso na capital, nossa capital. A saúde deteriorada, faltando medicamento no posto de saúde, que eu tenho uma filha que mora em uma pessoa, vejo a situação dela. Falta médico, falta medicamento no postinho, falta tudo. E o mais impressionante de tudo é que eu vejo que isso é um dos prefeitos mais bem avaliados do nosso estado, né? Fica interessante como é que a população consegue bem avaliar um prefeito desse. Obrigado, José, pela sua participação. A gente recebeu também um vídeo do André Nascimento, né, comentando sobre a destruição de um banco ali na Avenida Epitácio Pessoa, próximo ali ao Açaí. Diz que estão roubando os bancos. Vamos ver quem está acompanhando pelo YouTube, mas eu também vou descrevendo esse vídeo para você. Acho que ele vai falar um pouquinho aí, vamos ouvir. Aqui é André Nascimento, comerciante da Epitácio Pessoa. E hoje a gente chegou
hoje de manhã logo cedo, e o pessoal tá ó, com a chave de fenda, desmanchando isso aqui, ó. Com a chave de fenda. Para justamente levar isso aqui e levar essa parte de inox aqui, ó. Dali, próximo à loja de imóveis ali, já levaram há uns 3 meses atrás. Agora é esse daqui agora. Estão desmanchando. Para justamente levar essa base aqui e levar a madeira. Aí a gente pede aí que a Prefeitura de João Pessoa, através da CEDUB, né? Tomar providência, já entrou em contato já, pelo 162 já entrou em contato com a superintendência e falaram que só daqui a 30 dias. Será que vai ter que deixar de levar, desmontar, levar para o ferro velho, para a sucata, para vender? Isso aqui é o pessoal que é dependente de droga, que é morador de rua, fazendo isso aqui. Isso aqui foi logo cedo, desde cedo que eu estou aqui observando para o cara não vir com a chave de fenda e levar o que para ele, né? Fazer, não sei o que quer. Aí pronto, eu estou pedindo providência aí para o pessoal competente para tentar resolver isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado, André, pela participação. É importante, né? Nesse caso aí, a Guarda Municipal também está mais presente. Eu sei que João Pessoa é imensa, mas nesses pontos, né? Precisa estar mais presente, sim. Obrigado, André, pela participação. Mais ouvinte aqui participando. Tem o Jonas falando o seguinte: bom dia, Caio. Queria que a CBN pedisse ao DR esclarecimentos sobre o serviço de pavimentação de um trecho no quilômetro 7,8, que liga a fábrica de cimento Elizabeth à PB 008. Há mais de 1 ano e meio a obra foi iniciada, a construtora não conseguiu executar nem 50% da obra. Claramente a empresa contratada não tem capacidade para execução, só causa transtornos aos moradores das comunidades que usam essa via. Veja aí se consegue os dados contidos, né? Ela até mandou uma placa, ele disse: se você conseguir ver essa foto, você vai ver que o valor foi de 13 milhões de reais e o prazo de execução de 1 ano. Como disse, já passou de 1 ano e meio e o trânsito todos os dias é causado nessa via porque a obra não chegou a 50%. O DR precisa dar um esclarecimento à sociedade. Jonas aqui participando. Vou encaminhar, Jonas, para nossa produção entrar em contato com o DR, tá? Obrigadão. Alessandro Garrido: bom dia, Caio. Eu era a favor demais da Zona Azul, mas não imaginava que seria nesse formato. Muita gente sem saber usar os totens, sem saber usar aplicativo, sem saber se tem tempo mínimo de tolerância. Era melhor se tivesse os azulzinhos, cobrando pessoalmente. Foi um tiro no pé, tá prejudicando o comércio no centro de João Pessoa. Existem monitores, né, Alessandro, lá para organizar e ajudar essas pessoas que estão com dúvidas. Mas entendo demais, tem muita gente reclamando aí com relação a isso. Mais ouvinte aqui também, para a gente encerrar essa rodada. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dele. Ali disse o seguinte: bom dia, Caio. Ontem relatei falta de iluminação em 3 postes no bairro do 13 de Maio. Porém, verifiquei ontem à noite que não são apenas 3, mas 5 postes com lâmpadas apagadas. Um deles fica na pracinha, em frente ao residencial Plaza de Maio. Conversando com vizinhos, a gente percebeu que o medo de assaltos e outros delitos pode aumentar na região. Pedimos ajuda para a solução desse problema. Atenção, Prefeitura de João Pessoa, né? O bairro 13 de Maio, com vários postes apagados. Um abraço para o Matheus Gadelha, para o Wagner Souza, para o Naldo e para todo mundo que está participando aqui no chat do YouTube também. Maria do Nascimento, Ronaldo, Saulo, Mônica. Que bom, viu? Saber que você ouvinte não só ouve, mas participa também aqui do nosso programa. Vou fazer o seguinte, são 11 horas e 18 minutos, vou seguir com notícia e a gente volta já para conversar com você. Giro de notícias. E a gente traz justamente o apelo de um ouvinte. Uma ouvinte nossa mandou mensagem. Presta só atenção nisso. Ela está esperando por um exame de colonoscopia há mais de 2 anos. 2 anos esperando por um exame de colonoscopia. Corrida contra o tempo, porque é um problema de saúde que ela tem. Quem traz esses detalhes é Guilherme Bezerra. Oi, Guilherme. Caio, a gente fala sempre em cuidado com a saúde, bem-estar, e a prevenção é muito importante. Imagina você ter que esperar, não só 2 anos, foi em maio de 2023, já foram 2 anos e 3 meses, vai fazer 4 meses agora.
Ou seja, muito tempo esperando por um exame que, felizmente, a nossa ouvinte que reclamou, a dona Maria, ela não está com nada grave, graças a Deus, está tudo certo, mas ela precisa desse exame para garantir a qualidade de vida dela. Ela precisa, ela tem vários sintomas ao longo do dia e ela precisa desse exame para entender melhor o que está acontecendo e poder direcionar para assim ela poder ter qualidade de vida, porque esse é um dos pilares da nossa saúde. Não é só você tratar de doença, mas você também prevenir, você tratar o que está acontecendo com a pessoa antes de evoluir para algo mais grave, e é isso que ela quer entender, ela quer fazer o exame e poder entender o que está acontecendo. Ela mandou mensagem para a gente, ela mandou inclusive o protocolo, eu estou com ele aqui na minha frente, eu estou lendo, e ele está datado desse pedido do exame dia 8/5/2023. Já fez os 4 meses, não é isso? Estamos em setembro, 2 anos e 4 meses, agora há pouco, que ela está esperando, está aqui, tem o número da regulação da prefeitura, com que ela já tentou entrar em contato várias vezes ao longo desses últimos anos, e ela recebe a resposta de que tem outras pessoas que estão na prioridade, e isso é fato. A gente entende que, pela gravidade dos sintomas e das condições de saúde que as pessoas têm, inclusive da idade também, vai se criando uma lista prioritária. Ninguém é contra isso, isso é o que tem que ser feito. Mas ela não pode esperar 2 anos e 4 meses por um exame que podia descobrir algo que ela tem que ser tratado, não é isso? Já falei muito, vamos escutar a dona Maria, que conversou comigo agora há pouco e me relatou o que está acontecendo desde maio de 2023. Eu tenho um histórico de constipação intestinal. E a médica do HU, a minha geriatra, ela falou, ela passou para mim uma colonoscopia desde 2023. Foi 8 de maio de 2023 que eu coloquei lá na regulação. Então, até hoje, fiz a reclamação lá na ouvidoria daqui do município, da saúde, e me deram a resposta que não foi uma resposta negativa, porque a demanda é muito grande, e as pessoas, né, que têm mais comorbidade, que têm câncer na família, que são chamadas e tudo mais. Aí fiquei na minha, né? A pessoa se acanha, né? Porque ela concorda que essa prioridade tem que existir. Agora, 2 anos e 4 meses é muita coisa. Aí eu perguntei para ela como é que tá a situação agora, passado esse tempo, o que ela tá sentindo, por que ela resolveu fazer essa reclamação. Ela me contou um pouco sobre o estado atual das coisas. Mas ultimamente eu estou, assim, com uma certa inflamação intestinal, não foi, tem diarreia. Ultimamente até está controlada, porque eu estou tomando um medicamento para controlar. Mas eu estou querendo saber, uma colonoscopia particular é muito cara, eu estou querendo ver isso aí, já que meu nome está lá, já que eu estou lá na regulação para fazer, e eu estou querendo saber o que pode se tornar, se pode ser resolvido. Eu fui até agora, ultimamente, para uma gastro. Ela passou a colonoscopia, mas eu não vou fazer com ela. Eu vou ter que procurar outro médico, mesmo um proctologista. Aliás, esse exame eu quero fazer pelo SUS, porque é muito caro. Eu não tenho condições. O tempo vai passando, né? A minha idade, eu já estou com 68 anos. Pois é, aí vem uma série de problemas, Caio, que a gente queria aqui pedir ajuda. A gente sabe que tem a Rádio Escuta, o pessoal está acompanhando o CBN de João Pessoa, então a gente quer pedir ajuda, porque tem uma questão da comunicação. Ela relatou para mim que ela não consegue operar o aplicativo João Pessoa na palma da mão. Aí não é uma questão operacional do aplicativo, é uma questão dela que ela tem dificuldade em mexer nesse aparelho. E aí, nesse protocolo que ela tem aqui de 2023, tem um número, que é o número da regulação da prefeitura. Ela disse que já ligou várias vezes para esse número, principalmente ali em 2023, que é quando está mais perto, né, a pessoa tem mais esperança. Ela disse que hoje em dia, esse número que ela tem, que é um fixo, nem existe mais, e que ela liga e que vem uma ligação dizendo que esse número é inexistente. Então, ela não está tendo nem a linha de contato com a prefeitura, ela não sabe operar o João Pessoa na palma da mão, e a gente já falou isso aqui várias vezes, é uma boa ideia ter o aplicativo, tem resolvido muita coisa, como a questão das denúncias PETs, que tem mostrado que dá certo, mas tem que ter uma campanha de comunicação para ensinar a população a usar, porque muita gente tem dificuldade, principalmente quem tem mais idade. E a questão é, ninguém entrou em contato com ela. Ela não tem como ela entrar em contato, porque ela não sabe o número, o aplicativo não dá certo para ela, enfim, questões pessoais, mas ninguém entrou em contato também. 2 anos e 4 meses e ninguém entrou em contato. Nossa produção aqui da Rádio CBN já mandou mensagem faz 1 hora e pouca já para a Prefeitura de João Pessoa com a saúde. A gente está tentando entender o que está acontecendo. Com a autorização da Maria, a gente já mandou alguns dados para tentar acelerar o processo dela. Não seria nem acelerar, né? Seria só compensar o tempo perdido.
Acelerar nesse momento nem seria a palavra. Seria assim, não encaixa. Cumprir com algo básico, um exame. Você imagina, gente, um problema. Ela até hoje apresenta problemas que precisam ser investigados. E que poderia, imagina, 2 anos atrás, poderia já ter resolvido essa situação. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E ela está esperando. Não eu entendo você esperar 3 meses por um exame. Não é legal. Entendo entre aspas, mas viu? a gente entendo entre compreende. aspas. Porque você com problema passar 3 meses é algo horrível. Deveria ser algo dentro do mês, obviamente. Mas a gente sabe que a demanda é grande. Mas 2 anos e 4 meses me parece que se não fosse pela CBN ou por outro canal, ela não iria mais conseguir. Me parece que isso aí entrou num limbo que outras pessoas já devem ter feito esse exame. Não é possível que essa fila de 2 anos... que a fila seja de 3 mil pessoas, só sendo, para passar 2 anos e meio sem uma resposta. Então, assim, é para isso que a imprensa profissional também serve, para ir atrás e ajudar essas pessoas. Então, espaço aberto para a Prefeitura de João Pessoa dar uma resposta. Você aí do outro lado acha que é aceitável passar 2 anos e 4 meses esperando por um exame, não é nem cirurgia, não é nem nada, exame? Me conta aí, eu quero saber também. E espaço aberto para a Prefeitura aqui, viu? Obrigado, Guilherme. Estamos contando aqui com a resposta e a gente espera trazer uma resposta positiva em breve, viu, Caio? Tá certo, Guilherme. Obrigadão pelas suas informações. Vamos falar sobre outra demanda que é muito comum aqui dos nossos ouvintes, que é do transporte coletivo. O transporte coletivo de qualidade, ele é essencial no cotidiano das cidades. Não estou só falando de levar as pessoas, tem que ter qualidade. Infelizmente, muitos usuários de ônibus aqui de João Pessoa têm se queixado de problemas. Atrasos, redução de frota dos transportes estão entre esses pontos relatados e quem explica pra gente é Cris Honório. A mobilidade urbana é um direito social e precisa fazer parte da política de planejamento das cidades. A manutenção da infraestrutura de vias e calçadas e a qualidade do transporte público estão entre as demandas da mobilidade. Na capital João Pessoa, usuários de ônibus têm sentido que o direito de ir e vir tem sido impactado. Luzia Dias mora no bairro das Indústrias e diz que a linha de ônibus que ela utiliza diariamente não passa por todas as ruas do bairro, o que dificulta a rotina dela, principalmente por ser uma pessoa com deficiência visual. Eu moro no São Rafael, segunda etapa, bairro das Indústrias, e sofro muito com essa questão do transporte público, porque os ônibus circulam aqui, mas a questão é que o 104... ele só passa aos domingos em frente ao São Rafael, sendo que era para passar todos os dias em frente ao condomínio. E às vezes os motoristas se recusam a ir lá para a quarta etapa, o 1001 também entra aqui, mas só à noite e logo cedo de manhã, por volta das 5 horas até as 6h30 da manhã. Sendo também que ele não passa em frente ao São Rafael, que é uma coisa que deveria ser vista pelos órgãos competentes e eu sou uma pessoa com deficiência visual e enfrento isso todos os dias. Já para a vendedora Vitória Amorim, o que aperta o coração é a espera. 50 minutos foi o tempo que ela passou em uma parada de ônibus para ter como ir ao trabalho. A demora do ônibus é muito grande, Gabriele. A gente chega atrasada todos os dias no trabalho. Não aguento mais dar desculpa à menina, né? Porque a menina tá lá me esperando, quando eu chego, ela vai embora. Todos os dias. O aplicativo não funciona. O aplicativo para a gente saber o horário do ônibus não funciona. Na integração já cheguei a esperar 1 hora, esse ônibus não aparece. Sexta-feira foi 50 minutos, bastante gente revoltada querendo chegar para trabalhar. A gente depende dos ônibus e eles dependem da gente para pagar o salário dos funcionários deles. Quando a gente está naquele ponto lá de perto dos Correios, costuma já vir atrasado o ônibus, passa direto, ele não para na parada, a gente pede parada, ele não para, só para se tiver alguém para descer ali. E, infelizmente, está ficando muito difícil. Antes da pandemia, a gente tinha várias opções de ir para o trabalho, que seria o 521, que passava, dava para a gente pegar ele e andar um pouquinho, chegar ao trabalho. Tinha o 511 também, né? 513 também não existe mais. E isso atrapalhou demais a vida da gente. Situação que não é diferente na vida de Maria do Nascimento, que bateu o recorde de Dona Luzia.
No caso dela, já foi preciso aguardar 2 horas por um transporte coletivo no bairro das Indústrias. Em média, quanto tempo fica assim na parada do ônibus? Minha filha, eu fico em média quase 2 horas. O que essa demora traz assim, de complicação no seu dia a dia? 2 horas para esperar um ônibus é perder muito tempo, né? Eu tenho que sair muito antes, né, desse horário de 2 horas, porque se eu passar, aí eu não pego. Em busca de entender o que tem acontecido, pedimos dados através da Lei de Acesso à Informação para a Superintendência de Trânsito, a CEMOB, em relação à quantidade de ônibus que circulam pela capital. Os números mostram uma redução na circulação das linhas que precisou ser feita por conta da pandemia. Em 2019, João Pessoa tinha 99 linhas de ônibus. Já no primeiro ano da pandemia, em 2020, a quantidade de linhas foi para 64, havendo uma redução de 35 linhas. Em 2021, a Prefeitura retomou 9 linhas e isso fez com que o número de linhas se mantivesse até 2023. Já em 2024, 5 novas linhas foram incluídas na operação. Atualmente, são 79 linhas operando na cidade. Os dados deixam interrogações sobre os critérios de planejamento da superintendência para a circulação desses veículos. Se houve redução, há perspectiva de retorno? Quais os critérios são utilizados para determinar as rotas dos ônibus? Questões que não conseguimos responder, pois ao buscar resposta, a CEMOB não respondeu à nossa reportagem. Por enquanto, o que tem restado é o jogo de cintura das pessoas que precisam do serviço. Reportagem, Cris Honório. Tá aí, se você passou por alguma experiência com ônibus, né, transporte coletivo aqui na nossa capital, região metropolitana de João Pessoa, pode mandar pra gente, conta aí como é que tá sendo essa experiência todos os dias no 981324088. São 11h30 em ponto, hoje nossa cultura tá na França, viu? Artistas paraibanos vão se apresentar a partir de hoje no primeiro Festival Internacional de Forró de Raiz, na cidade de Lille. Entre as atrações estão a cantora Elba Ramalho, a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste, Mestrinho e Santana, o cantador. A gente, inclusive, recebeu representantes do Balaio Nordeste aqui na semana passada, né? Antes deles viajarem, cantaram um pouquinho pra gente, foi bom demais. O festival é fruto de uma parceria entre o governo da Paraíba, através da Secretaria de Cultura, e faz parte da união de várias iniciativas brasileiras, Consórcio Nordeste, também francesas, com o Museu de Belas Artes de Lille. É um evento gratuito e, além dos shows musicais, terá oficinas, rodas de conversa, exibição de filmes. E há também um desejo, um pedido para que o forró se torne patrimônio mundial, né? Patrimônio imaterial mundial. Então a gente está nessa torcida pelo nosso forró, por esse reconhecimento, que já é estadual, já é nacional, e a gente está nessa torcida também que eles consigam isso, né, esse reconhecimento. Afinal, nosso forró é algo vivo da nossa cultura e que precisa ser também, né, sempre valorizado. São 11h32, deixar um abraço aqui para os nossos ouvintes. O Eudes chegou por aqui dizendo: bom dia, Caio, tô na escuta, viu? Amo o teu programa. Eudes, grande abraço para você. Quem mais chegando por aqui? Alguns ouvintes comentando com a gente lá no chat do YouTube também. Então deixar um grande abraço para Flora, para Mônica. Lyndon Johnson também chegando aqui dizendo: bom dia a todos, parabéns pelo programa. Muito obrigado, grande abraço para você. Ronaldo Campos também elogiando as entrevistas, enfim. Ainda dá tempo de você participar. A gente faz aquela pausa rápida. Daqui a pouco tem reunião de condomínio com Inaldo Dantas, tirar dúvidas sobre esse tema. Também tem Cultura Pop com Jonathan Oliveira. Então, fica por aqui, tem muito assunto legal pra gente conversar. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. O presidente Donald Trump citou a morte do influenciador Charlie Kirk na cerimônia para homenagear as vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O líder americano afirmou que o ativista era uma inspiração para milhares de pessoas e disse que vai premiar o apoiador com a Medalha da Liberdade.
Kirk foi baleado no pescoço enquanto discursava para estudantes no pátio da Universidade Utah Valley. O FBI informou que recuperou um rifle nas proximidades do local. Autoridades dos Estados Unidos suspeitam de que essa é a arma usada pelo atirador. O rifle de alta potência está em perícia. O assassino ainda não foi localizado. 2 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas após prestarem depoimento. O preço do café caiu pelo 2º mês consecutivo, mas voltará a subir em breve. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, o produto deve ficar de 10% a 15% mais caro nas próximas semanas. De acordo com a ABIC, a elevação ocorre porque a indústria já está pagando mais caro pelo café que sai das fazendas. O voto do ministro Luiz Fux na ação da trama golpista repercutiu na imprensa internacional. A agência de notícias Reuters destacou a posição do magistrado com a manchete "Juiz brasileiro vota pela anulação do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e rompe com os pares". A publicação explicou que Fux divergiu dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que se posicionaram a favor da condenação do réu. Segundo a agência, a divergência no tribunal aumenta a tensão em um caso que já polarizou o país e levou milhares de apoiadores de Bolsonaro às ruas em protesto. O jornal espanhol F destacou o argumento de Fux de que o STF não teria competência para julgar crimes supostamente cometidos depois do fim do mandato de Bolsonaro. E o argentino Clarín afirmou que um juiz do Supremo pediu a anulação do processo golpista. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Aqui é o Luan Santana e eu quero falar com quem tem um negócio. Você sonha em ser gigante? Então você precisa conhecer o Volkswagen Meteor, o extra pesado gigante. Gigante na força, no conforto, na segurança e na tecnologia, do tamanho do seu sonho. Pois só quem sonha consegue alcançar. Quem pensa gigante, escolhe o Volkswagen Meteor. Gama Volkswagen, caminhões e ônibus, 3215-5666. CBN João Pessoa. 11h37. Condomínio CBN, com Inaldo Dantas. Inaldo Dantas, bom dia pra você. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. De volta entrando em campo aí, forte, né? Vamos ver quantos gols ele vai fazer agora, né? Já tá ainda pronto. Não, né, Lu? Ainda não, mas já tá jogando pelada aí de novo. Porque ele arrasa, viu? Ele joga muito bem, muito bem. Já ouvi dizer isso. Tá só esperando a seleção melhorar um pouco pra ele ser escalado. Pra entrar no nível. É isso. Inaldo, vamos imaginar uma situação, certo? Tem ali aquele prédio recém-entregue, os moradores começam a ocupar, já se começa a pensar ali as taxas de condomínio. Eleição de síndico, começa a se estruturar. Mas tem aqueles apartamentos que ainda não foram vendidos, né? Sim, sempre fica tem. Um ou outro, às vezes muitos. Isso. Né? E aí a construtora ainda é responsável por esses apartamentos. Mas Sim. Como é que fica pagamento de condomínio? A construtora paga condomínio como os condôminos que já estão ocupando os seus apartamentos? Isso tem sido ainda uma prática muito comum, apesar da justiça já ter entendido que isso não é possível. Muitas não vamos ser também tão injustos. Algumas construtoras põem na convenção do condomínio, ou até no contrato de compra e venda dos apartamentos, que os apartamentos, porventura, desocupados, não vendidos, não comercializados, estes só devem pagar uma taxa de condomínio, geralmente eles põem 50%, sob a alegação de que esses imóveis estão fechados, não estão sendo usados e por conta disso não deveria estar pagando condomínio. É uma prática abusiva, a justiça já se pronunciou quanto a isso,
Por mais que na convenção do condomínio tenha esse direito, detalhe, a convenção é feita pelo próprio construtor, por mais que na convenção tenha essa previsão da construtora pagar um percentual menor, é cláusula abusiva. Você, síndico que está nos ouvindo, não caia nessa, cobre a taxa de condomínio igual como todos os apartamentos. Ah, mas ele não usa. Eu comprei meu apartamento, eu também não vou usar, mas eu também vou pagar a taxa de condomínio igual a todos. E condomínio você não paga porque usa, você paga porque você possui. É uma obrigação da propriedade. E a construtora tem a obrigação de sanar problemas nesses apartamentos? Às vezes acontece, né? Às vezes tem algum vazamento, até mesmo encontrado no pós-venda, né? Aí já estou falando daquele apartamento que está ocupado, né? Comprou, tem algum problema, a construtora ainda se responsabiliza por isso? Sim, está no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. A garantia da construtora para com o comprador e para com o condomínio é de 5 anos. E o direito de reclamar é de 90 dias para o vício aparente. Para o vício oculto, 180 a partir da descoberta do problema. Ou seja, se o apartamento é entregue e durante 5 anos acontece algum problema com defeito de construção, não é falta de manutenção, é bom que se traga isso bem direitinho, porque existe uma diferença entre falta de manutenção e defeito de construção. Uma torneira que quebra porque você deu uma pancada, a construtora, obviamente, ela não vai ser responsável por isso. Mas os defeitos de construção são, por força do artigo 618 do Código Civil, assistidos pela garantia de 5 anos. Tá aí, informação importantíssima, o pessoal fica na dúvida se pode recorrer à construtora. Pode sim. Deve, por favor. Eu vou dar uma exceção aí, a questão do elevador. Elevador, a garantia é de 1 ano do fabricante, mas aí é equipamento, não é construção. E essa garantia, ela passa a valer a partir da entrega do elevador na obra. A construtora se responsabiliza pelo prazo prescricional dela e pelo aquele prazo que tiver no manual do proprietário. Avisar, a construtora é obrigada a entregar ao condomínio o manual do síndico, que é aquele que traz toda a periodicidade de manutenção dos equipamentos. Problema de acústica, é com construtora? Se for defeito de construção, sim. Se você comprou um apartamento... Como é que você descobre isso? Com o tempo, com o uso e saber se o material que foi aplicado na obra foi o que estava no memorial descritivo. Está lá no memorial tudo que a construtora é obrigada a aplicar na obra. Se ela não aplicou e está trazendo problema de acústica, ela vai ser responsável por isso. Inaldo Dantas, muito obrigado pela participação. Até mais, tá? Obrigado, Caio. Obrigado a todos. E como hoje é quinta-feira, véspera de sexta, desde já, um bom final de semana a todos. Quintou, valeu. Amém. Agora são 11h41, uma pausa rapidinha. A gente volta já com Cultura Pop. Jonathan Oliveira já tá por aqui. Sabe para falar sobre o quê? Deixa eu ver aqui. Na hora a gente vai falar sobre uma lenda, que é a relação entre o desenho Dragon Ball Z e o 11 de setembro. Tem muita gente que... Vamos entender o que é que ele está querendo trazer com isso, porque ele vai explicar muito melhor que eu, mas eu sei do que se trata, tá? Você também ficou nessa dúvida aí, fica por aqui que a gente vai falar sobre isso já. CBN, a rádio que toca notícia. Há 54 anos, a Conserpa e Engé escreve histórias na Paraíba. De residências a grandes empreendimentos, cada obra é um legado de dedicação e qualidade. Gerações cresceram, sonhos se realizaram e vidas foram transformadas com a nossa expertise. O Grupo Conserpa e Engé segue inovando com solidez e paixão por construir o futuro. Presente em toda a Paraíba, erguendo mais que estruturas, construindo histórias. CBN João Pessoa. 11h42. Cultura Pop, com Jonathan Oliveira. Jonathan Oliveira, muito bom dia para você. Fala, Caio, bom dia para você, bom dia para os amigos ouvintes da CBN. Hoje é um dia bem simbólico, 24 anos do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. É algo que marcou, né, gerações, algo que todo mundo lembra
do impacto, das discussões. Muita gente lembra do momento, onde é que estava no momento em que eu soube dessa notícia, né? 24 anos daquele atentado muito triste, que milhares de pessoas morreram, foi algo muito sério. E aí, por que trazer isso para a cultura pop? Eu falei isso de lembrar de onde estava, porque muita gente diz que lembra, mas parece que... Tem muita gente, Caio, que tem uma memória envolvendo esse momento, esse triste momento, como você bem frisou. Eu, pessoalmente, como você disse, é aquele tipo de coisa que a gente lembra, quem viveu lembra o cara que estava fazendo no dia. Eu estava até falando nos bastidores aqui, que eu lembro que nesse dia eu saí mais cedo da escola, porque era calendário de prova, cheguei mais cedo, liguei a TV. Quando liguei a TV, a Globo já estava com a cobertura dos atentados. E é justamente a relação da Globo e da cobertura que gera uma memória em algumas pessoas, Caio. Porque tem muita gente da minha geração, ali o pessoal 30 a mais, que lembra que estava na frente da TV assistindo o anime Dragon Ball Z. Na época, Dragon Ball Z é um dos animes de maior sucesso aqui no nosso país, né? E no momento que Dragon Ball Z estava sendo exibido, a Globo teria interrompido o desenho e o plantão teria entrado. E todo 11 de setembro tem gente que aparece nas redes sociais relembrando esse fato, gente que inclusive menciona o episódio que foi interrompido por conta do plantão da Globo. Pensa na memória boa? A memória é muito boa. A pessoa não só lembra o que estava fazendo, mas lembra detalhadamente, tá, Caio? Mas aí tem um pequeno problema nessa memória que muita gente compartilha. Ela é simplesmente uma lenda, Caio. Pois, pelo seguinte, a interrupção de Dragon Ball Z simplesmente não existiu em 11 de setembro de 2001. Ou seja, memória criada. É uma coletiva, memória coletiva criada. Exatamente. Né? O que é que a gente vai rememorar aqui sobre o 11 de setembro de 2001 e Dragon Ball Z? Dragon Ball Z, de fato, era exibido na Globo naquele período. Era uma das principais atrações do programa Bambu Luar, que era um programa que dominava a manhã quase que inteira da Globo naquela época. Com Angélica, né? Com Angélica, exato. Quem não lembra era com Angélica aí. O Dragon Ball entrava ali, talvez a cereja do bolo do programa, e entrava no ar no finalzinho do programa. Mas a Globo, em 11 de setembro, interrompeu a programação por 2 vezes. Uma vez, inicialmente, por volta das 10 da manhã, quando ninguém sabia, não tinha noção ainda que se tratava de um atentado, se sabia apenas de vamos chamar de acidente, envolvendo uma das torres gêmeas. Depois o programa, o Bambu Luar volta e só para frisar, no momento da interrupção estava sendo exibido As Aventuras de Mickey e Donald, tá? Não era Dragon Ball, não tinha nenhuma relação com Dragon Ball, estava exibindo As Aventuras de Mickey e Donald. O programa volta depois dessa primeira interrupção e exibe um outro quadro, o quadro Garrafinha, que era um programa com uns fantoches, um programa inclusive nacional com os fantoches, um desenho, uma produção nacional com fantoches, melhor dizendo, e depois que passa a Garrafinha, aí a cobertura se foca totalmente no atentado e o Bambu Luar não é sequer encerrado. Ou seja, para deixar muito claro, Dragon Ball Z não foi exibido em 11 de setembro de 2001. A gente está falando aqui de uma falsa memória coletiva, Caio. Inclusive, tem uma pesquisadora americana que cunhou um termo para definir isso, né? Ela chama de efeito Mandela. Por que efeito Mandela? Porque lá quando o ex-presidente sul-africano morreu, em 2013, muita gente foi para as redes sociais dizer que acreditava que ele tinha morrido, na verdade, nos anos 80, ainda na prisão. Ou seja, uma outra falsa memória coletiva. Mandela sai da prisão, Mandela é eleito presidente, Mandela vira um dos grandes símbolos da luta contra o racismo no mundo, e morre só em 2013. Mas apesar disso, muita gente tinha essa memória de que ele teria morrido nos anos 80, Caio. Se a gente volta ainda para a cultura pop, tem uma outra falsa memória coletiva que está na mente de todo mundo, que envolve Star Wars. Tem gente que acha que Darth Vader diz a seguinte frase: Luke, eu sou seu pai. Essa frase está na cabeça de muita gente. Nossa, sim, com certeza. Essa frase não existe também. A frase do Darth Vader, na verdade, é: não, eu sou seu pai. É quando ele responde a Luke se Obi-Wan tinha contado a Luke o que tinha acontecido com o pai dele. Aí Luke disse que Obi-Wan tinha dito que Darth Vader tinha matado o pai dele. E Darth Vader responde: não, eu sou seu pai. A frase Luke, eu sou seu pai, também é uma falsa memória coletiva. Tem aqui um ouvinte nosso, Aquila, dizendo: bom dia, Caio. O desenho era Dragon Ball, me lembro muito bem.
Áquila, desculpe lhe tirar essa memória, mas a própria Globo confirmou isso. A grade dela, o que estava passando no momento, não era Dragon Ball, mas aí se tornou isso. Como também falava assim, que muita gente fala, tiraram Fátima Bernardes para colocar, tiraram TV Globinho para botar Fátima Bernardes, mas na época nem tinha isso, e só para frisar, os dados que eu estou trazendo são dados confirmados pelo acervo da Globo, tá? Inclusive os minutos que as interrupções aconteceram, tá? De fato, o Dragon Ball Z de fato era exibido, gerava ali a expectativa da galera que acompanhava o Bambolô. Inclusive eu fui para casa, queria de fato também assistir, né, que ela tinha 14 anos, queria assistir também, acompanhava, mas quando cheguei em casa já estava na cobertura do atentado. Ou seja, aquilo, muita gente acredita, não aconteceu, mas de certa maneira o desenho acaba meio que ligando essa questão da cultura pop e a forma de a gente ver a cultura pop e ligar a cultura pop a um fato histórico, né? Porque foi isso que aconteceu. Jonathan Oliveira, muito obrigado, tá? É bom demais trazer essas curiosidades aqui, né? E relembrar esses momentos. E, claro, é um momento muito triste, mas que pega aí também a gente nessa questão da cultura pop que, como o próprio Áquila está dizendo aqui, eu tenho certeza, existe essa certeza, entre aspas, porque se criou esse imaginário, mas realmente não era Dragon Ball, viu, gente? Desculpa aí dizer. Jonathan Oliveira, brigadão, até mais. Valeu, Caio, até semana que vem. Agora são 11h49, tem uma informação que chega agora aqui na nossa bancada para trazer para você, porque foi concluída hoje a perícia na moto que era pilotada por Pedro Henrique de Souza, de 19 anos, que foi atropelado por um caminhão caçamba na última sexta-feira no bairro Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. O delegado Herilberto Maciel disse que está aguardando o resultado desse exame e que vai ouvir outras testemunhas. O caminhão também passou por perícia, tá? Pedro Henrique Souza não resistiu aos ferimentos, morreu um dia depois de ser atropelado. O motorista do caminhão prestou depoimento essa semana à polícia, disse não ter visto o motociclista porque ele trafegava no ponto cego do veículo. Na imagem a gente consegue ver, inclusive, que o motociclista tenta passar entre o caminhão e um carro, né? E pelo lado direito, que não é o indicado também para fazer ultrapassagens, né? Afinal, as pessoas dobram à direita para entrar nas ruas, enfim. Claro que a perícia vai trazer mais detalhes, mas pelas imagens a gente já consegue ver aí o que poderia ter acontecido, ou o que aconteceu mesmo nesse acidente trágico. Que pena, né? A gente fica triste demais e sabe da dor da família do Pedro Henrique, a gente sempre se solidariza aqui na nossa bancada. Pausa rápida por aqui, a gente volta já com política. CBN, a rádio que toca notícia. Açúcar alegre, doce companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar, um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar Alegre, sua vida naturalmente doce. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN, a rádio que toca notícia.
De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 2 da tarde, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. Rádio CBN, ZYC 980. FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. CBN João Pessoa. 11h53. Últimas da política. A lei conhecida como Anti-Oruan foi sancionada aqui na Paraíba. Felipe Nunes está aqui na bancada para explicar para a gente o desdobramento, como é que ela vai funcionar, né? Relembrar também para quem não sabe que lei é essa. Oi, Felipe. Oi, Caio. Bom dia mais uma vez para você dia. E para quem nos acompanha. É isso mesmo. Trata-se de uma lei de autoria do deputado estadual Sargento Neto, do PL, que proíbe a utilização de recursos públicos em shows ou apresentações artísticas que promovam apologia ao crime organizado. Essa norma foi publicada no Diário Oficial do Estado e vai entrar em vigor de forma imediata. A gente lembra que esse projeto foi proposto em fevereiro desse ano, quando outras leis semelhantes foram conhecidas e passaram a ser chamadas de Lei Anti-Oruan, Caio, em referência ao rapper carioca Oruan. Essa iniciativa também se espalhou por outras capitais do país, como Rio de Janeiro, Florianópolis e Manaus. Aqui no estado, essa legislação, de acordo com o texto do deputado Sargento Neto, veda o uso de verbas públicas estaduais de forma direta ou indireta para contratar, financiar, patrocinar ou apoiar eventos artísticos que façam apologia ao crime. Essa legislação também define apologia ao crime organizado como, abre aspas, qualquer manifestação artística que exalte, enalteça ou glorifique organizações criminosas, suas práticas ou símbolos. E aí, segundo a lei, em caso de descumprimento, haverá a devolução integral dos valores utilizados pela gestão pública para bancar eventuais músicas com cunho de apologia ao crime. Haverá também aplicação de multa e responsabilização administrativa, civil e penal de gestores públicos que sejam responsáveis aí pela contratação de artistas que eventualmente cantem músicas com letras de apologia ao crime. Eu falei ainda há pouco com o deputado estadual Sargento Neto sobre o que vai acontecer agora. Claro, a lei foi sancionada, mas como é que vai ser essa regulamentação e a fiscalização? Ela vai acontecer na prática? O deputado estadual explica que sim. Vamos ouvir o que ele disse. Nós não permitimos, através dessa lei, que o cidadão que paga seus impostos, que é revertido em recursos para o governo do estado, para que de forma alguma seja utilizado. Em parceria também com o Tribunal de Contas, com o governo, esses recursos serão aí fiscalizados. Então, é um projeto que a gente comemora da mesma forma que nós comemoramos a Lei Felca, que proíbe a adultização de crianças, que dá autonomia ao governo do estado, mais uma lei de nossa autoria que vai de fato de direito servir para o homem e para a mulher de bem do nosso estado. Na prática, essa fiscalização vai caber ao governo do estado, que a partir da sanção, publicada hoje no Diário Oficial, deve dizer quais serão os mecanismos aí utilizados para a análise prévia desses conteúdos, e o governo também terá como obrigação a suspensão imediata de recursos ou contratos que eventualmente estejam em desconformidade com a lei a partir dessa nova legislação. O texto também estabelece, vale lembrar, que órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, que faz o acompanhamento, o acompanhamento semanal, diário, melhor dizendo, aí, das contas, né, da gestão pública, o Tribunal de Contas, deve acompanhar e fiscalizar
essa aplicação das verbas públicas em eventos culturais. É um ponto a ser observado também pelos conselheiros na hora da análise das contas do governo do Estado. Veremos como será a aplicação dessa lei a partir de agora. Vamos seguir acompanhando. Aqui na CBN você fica por dentro de tudo em tempo real durante toda a manhã, já sabe, né? E hoje, Felipe, vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater a adultização de criança, tema super atual e necessário também, né? Sem nenhuma dúvida, e tem até a ver um pouco com a informação que trouxemos agora, mas de fato a Comissão de Infância, Adolescência e Família da Câmara Federal vai estar aqui hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba, que abriu esse espaço para o deputado federal Rui Carneiro, do Podemos, que é quem preside essa Comissão de Infância, realizar essa audiência pública sobre o combate à adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O evento será no plenário da Assembleia e contará também, Caio, com a presença da Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de representantes de Big Techs e especialistas de diversas áreas ligados à proteção da infância, justamente para discutir mecanismos de combate à adultização, já que há esse fenômeno de crianças utilizando redes sociais e, infelizmente, estando expostas e também produzindo conteúdos com o cunho de adultização, o que acaba prejudicando essas crianças e o poder público agora, através dos deputados também, debatem formas de combater essa adultização que acontece não só nas redes sociais, né? Acontece na vida real, no dia a dia, mas se reproduz nas redes sociais. Esse debate vai acontecer hoje na Assembleia, algo que já tem sido debatido muito fortemente no Congresso Nacional, mas que carece também de um debate local. Nós que estamos acompanhando aí também os desdobramentos do caso envolvendo o influenciador Ítalo Santos, que foi preso também por apologia, né, e por aliciamento e adultização de crianças com a divulgação de conteúdos nas redes sociais. Então esse é um tema que será também debatido hoje lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. E aproveitando o ensejo, também hoje outro evento importante será realizado pelo Ministério Público da Paraíba, Caio. Às 15h, o Ministério Público da Paraíba vai assinar o termo de adesão ao protocolo de intenções no enfrentamento à violência contra a mulher. Ao programa Antes que Aconteça, será às 15h no auditório Edgargo Ferreira Soares, lá na sede do Ministério Público. Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Quintães, receberá a senadora Daniela Ribeiro para assinar esse protocolo, esse termo de adesão. Então são eventos importantes que vão acontecer hoje, tanto no Ministério Público da Paraíba quanto na Assembleia, e as atualizações acerca desses assuntos vamos trazer hoje na Política, no CBN Cotidiano, a partir das 15h. Que você vai estar apresentando hoje. Então o pessoal já fica aqui ligado no CBN Cotidiano. Obrigado, Felipe. Agora são 12h em ponto, chegamos ao fim do CBN João Pessoa. Muito obrigado pela companhia e parceria todas as manhãs. Nos trabalhos técnicos, Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Denise Vilar. Apresentação Caio Ismael. Um abração para você, tá? Uma ótima tarde e até amanhã. Repórter